Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! E ele não perdoa, ele marca! Abertos os microfones da Bandeirantes para a sequência do Brasileirão 2025, 28ª rodada, Arena Grêmio Porto Alegre, duelo tricolor que a Bandeirantes vai transmitir para você, Grêmio e São Paulo. O Grêmio tricolor gaúcho vem de derrota para o Bragantino, chorou demais, diz que foi prejudicado. O São Paulo tomou a virada contra o Palmeiras, reclamou demais também, jogo polêmico. O São Paulo um pouco mais acima, o Grêmio um pouco mais abaixo. É o 100º jogo da história entre tricolor gaúcho e o tricolor paulista que a Bandeirantes vai transmitir para você no FM 85,7 no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com a Seara presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Conheça Desktop Empresas. Seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Destaque do São Paulo Futebol Clube, o tricolor paulista. Repórter Bandeirantes, alô Breno Beretta, boa noite, boa noite Breno. Alô Roger Williams, grande abraço pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, pelo FM 85,7, pelos aplicativos, também pelo YouTube. O São Paulo que vem de muita reclamação, naquela derrota para o Palmeiras de virada, vencia por 2-0, tomou a virada 3-2 e reclamação quanto à arbitragem. Tricolor que ainda não entrou em campo. A Arena do Grêmio nesse momento 23 graus. São Paulo não terá essa noite. Pablo Maia suspenso. Também estão fora o Cédric com uma fratura no pé direito, o Enzo Dias com dores no quadril e o meia Oscar, que gerou muita reclamação por parte da torcida porque foi contratado a peso de ouro. Tem salário milionário de praticamente 2 milhões de
R$20 por mês. E o Oscar, com uma lesão na panturrilha, ele não fica nem no banco de reservas, à disposição do treinador. E o Bobadilha, que defendeu a seleção paraguaia em amistoso na Coreia do Sul, também está fora da partida. Mas o técnico Hernan Crespo quer se recuperar da competição e quer vencer o jogo esta noite na Arena do Grêmio, Roger. E o tricolor gaúcho de Mano Menezes, hein, bebê? Olha, o tricolor gaúcho do Mano Menezes também tem problemas essa noite. O time do técnico Mano Menezes não terá André Henrique, Marlon e o zagueiro Kahneman, que estão suspensos. Balbuena, Bright White e o Aravena estão machucados. Tricolor gaúcho que também tem muita reclamação de arbitragem. No último jogo, a derrota para o Bragantino saiu reclamando bastante em Bragança Paulista. Vamos ver o que vai acontecer essa noite. Dois times que vêm de muita reclamação de arbitragem, mas é claro, o Grêmio precisa voltar a vencer diante do seu torcedor, Roger. Gleger Zorzin já esteve lá, sabe tudo de futebol. A sua manchete da opinião, Gleger, já tem Grêmio e São Paulo na Bandeirantes. Boa noite, Glegaço. Boa noite, Roger. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Um clássico do futebol brasileiro, duas grandes equipes. O Grêmio tentando se livrar lá de trás, né? Você vê que 33 pontos, né? O Santos, que é o primeiro fora da zona, fez 31 ontem, enfim, tá encostando. Então é um jogo importante, o Grêmio tá jogando em casa e é importante ele tentar aí uma recuperação rápida. O São Paulo começou bem, né? Deu uma melhorada com o Crespo, aí tá titubeando nas últimas rodadas, resultados ruins, resultados negativos, vem de uma derrota frente ao Clássico e quer se recuperar. Então, Roger, temos ingredientes de sobra para um grande jogo daqui a pouco e, claro, na sua narração espetacular, Roger Williams. 6 minutos e 45 para a bola rolar na Arena Grêmio, 24 graus a temperatura na capital dos gaúchos. Ele vai estar no plantão esportivo mais bem informado do Brasil, hoje no cacuete de sempre. Alô, Edu Pinheiro, boa noite, Eduzaço. Um abraço, meu querido amigo Roger Williams. Uma pena que o Bright White não vai jogar. Queria ser narrar, tem bola com o Bright White. Bright White recolhe. Olha, tem Vitória e Bahia, Fluminense e Juventude. Trabalhos técnicos, ó que timaço, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi. Intervalo, já, Jornada Esportiva Bandeirantes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo.
Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Bandeirantes. Vem aí a ficha técnica do jogo com Breno Beretta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Até nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio. É, como diz o hino, né? Com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Os dois times já em campo na Arena do Grêmio. E o tricolor gaúcho, definido e escalado por Mano Menezes, vai a campo com Gabriel Grando, goleiro número 100, hoje completando 100 partidas com a camisa do Grêmio. Marcos Rocha, camisa 14, o capitão do time do Grêmio. Na zaga, Noriega, 19, Wagner Leonardo, número 3. Na esquerda, Lucas Esteves, 25. No meio campo, Arthur, 29, Dodi, 17 e Edenilson, número 8. 47 para Alisson, 9, Amuzu e 95 para Carlos Vinícius. No banco, à disposição de Mano Menezes, 31 Jorge, 53 Gustavo Martins, 21 Gemerson, 44 Vieri, 30 Enzo, 15 Camilo, 80 Alex Santana, 6 Cuejar, 10 Cristaldo, 99 Christian Oliveira, 7 Pavon, 40 Jardiel. Este, o time do técnico Mano Menezes. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. É o São Paulo do técnico Hernan Crespo, definido e escalado para o jogo desta noite. Com Rafael, goleiro, 23. Os 3 zagueiros, 5 Arboleda, 28 Alan Franco e 35 Sabino. Na direita, Mailton, 22 e na esquerda, Wendel, 18. No meio-campo, Marcos Antônio com a 20, 25 Alisson e 15 Rodriguinho. Lá na frente, Tapia, 14 e Luciano, camisa 10. Os reservas de Hernan Crespo, 50 Yang, 52 Felipe Preis, 7 Lucas, 11 Ferreira, o Ferreirinha, 16 Luiz Gustavo, 32 Ferrarese, 36 Patrick, 42 Mike, 43 Negrucci e 77 para Rigoni. Arbitragem do jogo. O árbitro é do Espírito Santo, David Oliveira Lacerda. Assistente 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira, que é do Ceará. E assistente 2, Douglas Pagung, que é do Espírito Santo. VAR, Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Roger Williams.
19 horas pontualmente, hora esportiva do Brasil. A bola vai rolar na Arena Grêmio em Porto Alegre. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Brasileirão pegando fogo e você vem comigo na Rádio Bandeirantes de Campinas. 8ª colocação para o São Paulo Futebol Clube. 13ª colocação para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Goleiro Gabriel Grando está defendendo o gol à esquerda do seu rádio, no seu dispositivo. Hoje completando 6 jogos com a camisa do Grêmio. Vai começar o jogo, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileirão, 28ª rodada. Bola rolando em Porto Alegre. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Tricolor, portanto, ataca a esquerda do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico neste primeiro tempo. Goleirão Rafael, capitão do Tricolor, está à direita. Você em casa imaginando, vem comigo no futebol da Bandeirantes. Sente o peso. Esse é o timaço do Batista. Tricolor vem com bola descarregada pelo setor esquerdo do Wendel. Recolhe a bola, soltando para o câmara defensivo. Arboleda pisa na bola. Lá vem ele, soltando lateralmente a bola, entregando rapidinho para Marco Antônio. Descarrega pelo setor direito do campo. Vem por lá o Alan Franco, o argentino. Quebra de cabeça para frente. Atenção, subiu resvalando o Rodriguinho, tentando ajeitar pela ponta direita para Tapia. Não chega o jogador do São Paulo. Luciano estava por lá. Sobrou com Marcos Rocha. Acelera, vem para cima o capitão do Grêmio. Ele acelera, botou no comando lá pelo setor de ponta direita. Tenta acelerar, mas não chega. Alisson chega cortando o jogador do São Paulo. A bola fica em disputa no meio de campo. 0-0, 1 minuto de bola rolando. Esse é o Campeonato Brasileiro, 28ª rodada. Sabadão tem final do Campeonato da Série C. Tem a Ponte Preta visitando Londrina. Você acompanha tudo na Bandeirantes. Leandro Boles transmite para você. E a partir de agora, a Bandeirantes também enfocando os times da capital e o Santos Futebol Clube na reta final e decisiva do Campeonato Brasileiro. Se manda o Grêmio. Marcos Rocha, atenção, tocou essa bola pela ponta direita. Chega a zaga do São Paulo na cobertura antes do Alisson. Mete para fora o Wendel. Arremesso lateral para o tricolor gaúcho bater. 1:42 e bola rolando. Você ligado na Bandeirantes 0-0. Logo os materiais elétricos. As melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19-3273-3660 em Campinas. Latereio batido, vem pra grande área, subiu pra tirar dali. Alisson, o jogo tava parado. Marcou empurrão, David Oliveira Lacerda, falta de ataque. Primeira falta do jogo, árbitro do Espírito Santo, Breno Beretta. Foi um empurrãozinho, dá pra dizer assim, né? Do jogador da equipe do Grêmio pra cima do jogador do São Paulo. Vinícius foi quem empurrou o atleta do São Paulo. E como eu disse no destaque inicial, os dois times, curiosamente, vêm de 2 jogos com reclamações grandes de arbitragens, né? O Grêmio contra o Red Bull Bragantino e o São Paulo contra o Palmeiras. Vamos ver o que vai dar hoje com um árbitro que não é tão tarimbado assim, né, Roger? Desktop Empresas, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Arboleda recolhe para o time do São Paulo no campo defensivo, serve ao goleiro. Bate nela, Rafael saindo para o jogo, abrindo curtinho a bola com o Alisson. Alisson vem para cima, tabela, vai para o Marco Antônio, toca de perna direita, botou para correr à frente, atenção, lançou no comando de ataque, Tapia, chega Grando, corta de perna esquerda, tira o perigo dali. Bola volta para a equipe do São Paulo. Esse árbitro tem só 29 anos, hein? Árbitro muito jovem, é de Serra no Espírito Santo, porém apitou 30 jogos já em 2025. E curiosidade, ele apitou 3 jogos do Grêmio, todos terminaram empatados. 3 jogos do Grêmio ele apitou no Brasileirão, todos terminaram empatados. Já apitou 2 do São Paulo também, com 1 empate e 1 vitória tricolor. Portanto, esse cara já esteve em 5 jogos, se somados, de São Paulo e Grêmio. Conhece muito esses 2 elencos. E talvez tenha sido um critério da CBF para escalá-lo. Talvez nos seus jogos que fez dos 2 tricolores não houve polêmica e a CBF quer fugir de polêmicas, especialmente com esses 2 que, como disse o Breno, reclamaram demais. Bola atrás com o jogador do São Paulo do campo defensivo, Alan Franco. Vem, sai pro jogo. Alan Franco, argentino, dá essa bola curta até a presença do Marcos Antônio. Recorre no campo defensivo, o time do São Paulo troca passes. A equipe de Hernan Crespo, que precisa da vitória para dar uma resposta à sua torcida. Clima borbulhante fora do Morumbi.
diretoria pressionada e tudo mais. Pressionado também Marco Antônio, agora é obrigado a recuar para o Rafael. O Grêmio aperta, sair do São Paulo tem dificuldade. Alan Franco toca isso, apertou, roubou Lucas Esteves para a equipe do Grêmio, colocou na grande área, tirou a zaga do São Paulo, voltou, tenta a tabela, Carlos Vinícius, rasga a zaga tricolor paulista. Volta o Grêmio na insistência, só da Grêmio no começo. Agora o São Paulo pega a bola e parte para o contra-ataque. Luciano, camisa 10, pega, faz uma graça e é atropelado com falta nele. No campo defensivo, para variar, Luciano levantou, já se reclamando, falta São Paulo, Breno. É, o árbitro do último jogo do São Paulo, que foi afastado, né, até reclamou que o Luciano reclama de tudo, ele disse isso. E o Luciano estava reclamando, mas essa reclamação foi merecida, porque realmente foi falta. Olha o São Paulo no ataque. Com o Wendel pelo setor esquerdo, rolou na entrada da área, Tapia tentou devolver para ele, chega bem a zaga do Grêmio para tirar. Agora acelera, vem Dodge, vem para o campo de ataque. Já toca essa bola de lado para Arthur, seu companheiro de volância. Ultrapassa a linha do meio de campo, o time do Grêmio, e desce, lá vem o tricolor gaúcho. Bola com Lucas Esteves, foi desarmado. Marcos Antônio rouba bem parte, o garotinho do São Paulo já abriu, que bolão! Na ponta esquerda para Tapia, lá vem o chileno, levanta a cabeça, vamos o tricolor. Atenção, puxou na perna esquerda, perde o time, volta, reconsertou o jogo, atenção, voltou, bola atrás para Rodriguinho, quando foi devolver para Tapia, foi bloqueado. Dodge chega bem para roubar. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Com Elton Grimaldi na mesa de som, com Lucas Pessoa no YouTube, com Gil Kleber na central técnica e na direção técnica, colocando você dentro da arena do Grêmio. Eu confirmo, 5h50, primeiro tempo. Brasileirão, 28ª rodada. Em Porto Alegre, Grêmio 0, São Paulo 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gleger, Zorzinho, cracaço de bola e de microfone também. Sabe o que eu tava vendo aqui, Gleger? Ó, sim. Cedric, Enzo Dias, Luan, Rafael, Tolói, Oscar, Caleri, Rian Francisco, André Silva, todos ou se recuperando de cirurgias ou de lesão. DM cheio do São Paulo. Aí eu dou uma olhadinha aqui no Grêmio. André Henrique, Marlon, Kahneman, eles são suspensos. Mas aí, ó, a galera do hospital: Aravena, Balbuena, Bright White, João Pedro, Monsalve, Rodrigo Eli, Thiago Volpe, Vila Sante, William. Rapaz, o que tá acontecendo com esses dois tricolores, hein? Tem mais gente no DM do que à disposição dos treinadores, hein, Glega? E o grande problema, né, Roger, é que é tudo jogador de qualidade, né, cara? Você viu, olha, você tava falando aí, o goleiro Volpe tá lá no DM, o William chegou, fez uma partidaça logo na estreia, e depois acabou se contundindo, enfim. No São Paulo, Oscar, Lucas, assim, Caleri, olha só pra você ver, jogadores de qualidade, jogadores de muita contundência dentro do elenco, estão no departamento médico. Isso eu acho que o pessoal da preparação física, não só, né, aqui no Brasil, precisam estar um pouco mais atentos com isso, né? A intensidade do futebol realmente aumentou muito, cresceu demais, né? Só que o problema é esse. Todos os times, aliás, nós estamos falando aqui, nós estamos transmitindo, né, os dois tricolores, mas todos os times do futebol brasileiro estão tendo problemas com contusões e com contusões de jogadores que poderiam estar resolvendo o problema, por exemplo, do Grêmio, que está lá embaixo na tabela, né, 33 pontos ainda, poderia estar muito melhor se os jogadores estivessem à disposição. 8 minutos, primeiro tempo 0-0. Abraçando a galera que tá comigo aqui. Alô, Matozinho. É sábado, hein? É sábado, hein, Matozinho? Tá acompanhando aqui, desejando boa noite a todos, dizendo que vai ser 1-0 para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Alô, Léo Barbosa, também torcendo pelo Grêmio. Quero a torcida tricolor comigo aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a torcida tricolor paulista, porque a torcida pelo Grêmio já é grande. Olha o São Paulo, contra-golpe, lá vem o chileno, lá vem Tapia, dominou o número 14, lado esquerdo do campo, rolou a bola buscando o Luciano, rasga por baixo, tira Wagner Leonardo, camisa 3, rebote e volta para o tricolor paulista. Alisson rola essa bola à frente para a presença do Marcos Antônio. Tem Mailton pedindo pela direita, ele prefere tocar curtinho com o Rodriguinho. Rodrigo volta a bola mais uma vez com Marcos Antônio. Tabela a bola com Alisson. Alisson distribui a jogada, abre pela direita. Por Natabala Franco, argentino do São Paulo, empurra essa bola curta para Alisson mais uma vez. Devolveu com Marcos Antônio. São Paulo troca passes, só que dessa vez no campo de ataque. Bola com Arboleda, Arboleda curto. Passe ele faz à frente com Alisson, 0-0. Esse é o futebol da Bandeirantes. É Grêmio contra São Paulo. São Paulo
Paulo contra Grêmio. O Wendel vem pelo setor esquerdo do campo pediu, recebeu, tocou essa bola para Tapia, lado esquerdo do campo. O São Paulo vai tentando apertar, mas a verdade é que o Grêmio tá todo fechado lá atrás. O melhor do Grêmio possível. Um Grêmio fechado historicamente ao futebol gaúcho, que se retranca e se defende muito bem. E tanto que rouba. A Muzu pega essa bola, domina, lá vem o Ganes, ele é de Gana, entrega essa bola para Arthur. Arthur recolhe, levanta a cabeça, vai para cima no grande ciclo, tocando essa bola para Carlos Vinícius, faz o pivô, mas muito aqui à frente, muito aqui no meio de campo. Descarregou para Lucas Esteves essa bola, abre atrás com o zagueirão Wagner Delado, assume Gabriel Grando a posição de sair pro jogo. Sai pro jogo com Marcos Rocha, desceu no terreno, jogador habilidoso da equipe do Grêmio, desceu nas passadas largas, vem pra cima, faz o break, rola de lado pra Dodi apareceu pedindo também à frente, Muzu, o rapaz é de Guiana, entregou pra Arthur de novo, virou a bola entregando lateralmente, soltando de frente pro gol. Arthur ameaçou bater pro gol, bateu carimbando a zaga do São Paulo, voltou o rebote lá pelo setor esquerdo, Lucas esteve, dominou, pedalou, vai pra cima, Muzu tá na bola, ele bloqueia a marcação do Marcos Antônio, ameaça, puxou lá perto da direita, bateu pro gol, à esquerda pela linha de fundo. Na primeira finalização do jogo, e foi do Ganes em Breno Beretta. De perna direita, tentava o ângulo esquerdo do goleiro Rafael, que apenas acompanhou, ficou só olhando. Primeira finalização do jogo e do Grêmio, a torcida tá ansiosa, né? 0-0 neste momento na Arena do Grêmio. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Biga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11 minutos, primeiro tempo. Arena Grêmio em Porto Alegre. Grêmio e São Paulo 0-0 e do Pinheiro. 21h30, Vitória e Bahia, o clássico de Salvador. 21h30, Maracanã, Fluminense e Juventude. O Wendel tá caído lá, bebê, naquele lance anterior do arremate do Amuzu. Maca entrando nesse momento para retirar, já tem um Patrick no aquecimento, hein? Já estão conversando com o Patrick, eu acho que não vai dar para ele, tá sentindo bastante o pé esquerdo, jogador do São Paulo, e olha só, né, uma substituição com menos de 15 minutos de jogo. Já vem Patrick no tricolor. Vida do São Paulo realmente não tá fácil, vida dura pro tricolor de Hernan Crespo, sempre elegante. O escudo do São Paulo na lapela, tá lá com seu interno indefectível. E Patrick vem aí no tricolor paulista, realmente não dá mais para o Wendel. Saindo o Wendel, camisa 18, uma contusão no pé esquerdo. Entrando o Patrick no São Paulo, né? O Patrick, camisa número 36, primeira alteração no tricolor. Em Porto Alegre, 24 graus a temperatura, 24 graus. 0-0 o jogo. Crespo já se lamenta muito, perde o seu lateral esquerdo titular. O São Paulo agora com o Patrick na lateral esquerda. Bola recuada para o Arboleda no campo defensivo, vai tentando apertar da marcação, 95, Carlos Vinícius. São Paulo sai para o jogo, abre com o Marcos Antônio. Ele é o cara que sai sempre com a bola em jogo para a equipe do São Paulo. BT pelo lado esquerdo do campo, Sabino dá um chutão buscando a frente o Tapia. Melhor que ele, o zagueiro. Faz a proteção por aqui pelo setor direito. Marcos Rocha, tá o Noriega por ali também. O Tapia se enroscou no meio do caminho com o Gabriel Grando. Sai para o jogo, Noriega bateu, levantando a bola à frente o peruano. Só que aí levantou sem qualidade, o São Paulo vem na resposta. Vem na recuperação, Luciano deu essa bola atrás para o Alisson, vira o jogo, setor direito para Mailton, levantou a cabeça, vai fazer o que? Vai tocar essa bola de lado, tocou para o Alisson, tem pedido ao seu lado, o Rodriguinho preferiu a bola tocada à frente com o Luciano, devolveu, tocando para Mailton, Mailton retrocede para Marcos Antônio, São Paulo trocando passes, 13 minutos de bola rolando, o primeiro tempo Arena Grêmio, um público apenas mediano para esse Grêmio, futebol porto-alegrense que tem o nono melhor público da Série A, com média de 25.286 de média. Este é o seu 14º jogo em casa no Brasileirão dessa edição 2025. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Na jogada anterior, foi bonita até a jogada do Gabriel Brando, hein? A jogada que ele fez para cima do atacante do São Paulo. Eu não sei se ele tentou dar um chapéu ou se ele foi dar um balãozinho para o jogador do Grêmio, mas ele quase se perdeu, né? Porque depois que ele deu o chapéu, ele ainda cabeceou a bola porque não podia pegar mais a bola com as mãos.
mas quase se atrapalhou o Gabriel Grando. 0-0 início de jogo na Arena do Grêmio. São Paulo ele foi tentar dar o passe, né? É. Foi tentar dar o passe e errou. E aí quase que ele se complica. São Paulo deu uma finalização agora com o Tapia. Um chute pra fora, passando sobre o gol do Gabriel Grando. O árbitro tá lá conversando muito. A bola tá em posse do Grêmio. Ele chama a atenção do camisa 14 Tapia, o chileno. Eu não sei exatamente o que tá rolando lá não. Vamos ver. Tá falando pro Tapia não invadir, enquanto o goleiro tiver com a bola ali pra não invadir. 14 minutos, agora sim, bola em jogo mais uma vez. Grêmio e São Paulo sempre fazem grandes jogos. Hoje, bebê, é o jogo número 100 da história entre Grêmio e São Paulo. Entre os dois tricolores, que história, né? Que grande jogos, história dos dois times, né? Muita tradição no futebol brasileiro e confrontos, grandes confrontos, né? Em torneios nacionais, Copa do Brasil, Brasileirão, por aí vai. Porto Alegre, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos, primeiro tempo. Arena Grêmio. Grêmio e São Paulo, 0-0. Aqui na Bandeirantes com o timaço do Batista. Marcos Rocha dá o passe errado. São Paulo vai se aproveitar contra golpe do tricolor. Marcos Antônio lançou no calçado na zaga. Boa bola pra Tapia. É sempre nele. Luciano já fechou no comando. Tapia esperou Luciano no melhor momento. Rolou no segundo pau. Chega um bocadinho atrasado, Luciano. Mas a jogada era sensacional nesse contragolpe na ponta esquerda, Breno. A jogada é sempre essa. Jogam no Tapia na esquerda e ele procura o Luciano. Ele deu de 3 dedos na pequena área, só que o Luciano não acreditou. Poderia ter chegado um pouquinho antes, que colocaria a bola para o fundo das redes sem goleiro. Desperdiça o São Paulo nesse momento a melhor oportunidade do primeiro tempo. 0-0. Você ouvindo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe sua mensagem no chat, eu vou registrar ao vivo. Também quero o registro ao vivo agora do comentarista Bandeirantes Gleger Zorzin. Depois desse ataque do São Paulo, ponta direita vem São Paulo, Mailton derrubado, falta. Amuso chegou na saúde, na vontade, derrubou, é falta. São Paulo perto do bico direito da grande área, hein, bebê? Pra mim não foi falta, viu, Roger? Ele pegou na bola primeiro. Pra mim ele pegou na bola. E o árbitro marcou, ele deu lateral, acabou dando lateral pela reclamação do jogador da equipe do Grêmio, que realmente aconteceu porque ele foi na bola. Lateral já batido pelo time do São Paulo. E aí, Gleger? 17 minutos, 0-0 e o jogo na Arena Grêmio. São Paulo é melhor, né, Roger? São Paulo é melhor. Você vê que não ouve falar o nome da defesa, do Rafael. São Paulo pressiona, chega, tá mais atento na marcação. Tá faltando um pouco mais de tranquilidade naquela última bola, né? O Tapia teve um momento interessante agora há pouco, né? Essa bola que passou ali na cara do Grando também. Até o momento, mesmo jogando em casa, aliás, fora de casa, o São Paulo é melhor, é mais time do que o Grêmio. Rocha Autopeças, há 33 anos. O melhor para você, acesse rochaautopeças.com.br. E aqui comigo, Valéria Campinas. Escreve: boa noite, estou torcendo para o São Paulo, o time do meu saudoso avô Alexandre. Ô Valéria, muito obrigado, você que está na live do Portal Carlos Batista. Obrigado, valeu galera que está comigo também, deixando o like na live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um abraço para vocês. São Paulo aperta na marcação, Grêmio vem por jogo, abrindo, soltando essa bola com o Edenilson, acelerou, vem pra cima, atenção, soltou no comando, tentou para o Amuzu, rasga a zaga tricolor, Paulista tira dali, rebote e volta pelo meio de campo, Arthur domina, gira em cima da bola, procura a melhor opção, levantou a cabeça, viu pela direita, pedindo Marcos Rocha, dominou, capitão da equipe do Grêmio, vai pra cima, pede pressa o Mano Menezes, ele toca essa bola pra Edenilson, volta com Marcos Rocha, a tabela acontece, a bola chega atrás. Aparece pro domínio Arthur à frente para Edenilson, faz a tabela, o time do São Paulo vem apertando, rouba a bola, chegou com o Tapia, falta nele. No 14 do Marcos Rocha em cima do Tapia, nova falta, o chileno tá sendo caçado, hein, bebê? É, sempre caçado o Tapia, jogador rápido, e o Marcos Rocha, que é experiente, né, chega pra lá nele, mas foi no campo de ataque da equipe do Grêmio, uma falta que pra mim foi desnecessária. São Paulo já cobrou, 0-0 Grêmio e São Paulo em Porto Alegre. Você está na Bandeirantes Campinas, aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas.
no YouTube, no rádio, no FM 85,7. Acompanhando a série do São Paulo, vem pelo lado esquerdo do campo, lá vem Tricolor. Vem com o Patrick, entrou agora, engatilhou na perna esquerda, bateu pra fora! Olha, o garoto entrou agora e já ameaçou de perna esquerda, só que subiu demais, bebê. Ele teve espaço, né? Escolheu o canto, buscava o ângulo direito do Gabriel Grando. Só que, como você disse, ele pegou mal na bola, pegou muito embaixo dela, desperdiçou. 0-0, tudo igual em Porto Alegre. Duelo tricolor que a Seara traz pra você. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. E o hambúrguer Texas Seara é sensacional. É feito com carnes selecionadas. Delicioso tempero original da Seara. Encontre no Miga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. São Paulo vem de novo fora da área. Marco Antônio girou pro gol. Fora! Pela linha de fundo, São Paulo vai criando muitas chances, mas vai desperdiçando, bebê. O Marcos Antônio é um dos jogadores mais habilidosos desse time do São Paulo e um dos mais perigosos também. Mas desperdiçou, né? Chutou essa bola muito pro alto. Mais uma chance que o São Paulo joga fora. Olha o Grêmio no ataque, Roger. Tricolor dá a resposta agora, vem com Marcos Rocha, o tricolor gaúcho, digo. Já empurrou essa bola com o Edenilson. Dominou, ponta direita, devolveu Marcos Rocha pra infiltração. Lindo lance, rolou na boca do gol. Voa nela, Rafael, e faz a defesa. Ah, esse cara é que nem vinho, hein? Que jogadaça fez o Marcos Rocha, hein, bebê? Ele fez quase tudo certo, só que na hora de ganhar um 10, para tocar para algum companheiro ou mesmo finalizar para o gol, ele se perdeu. Recuou a bola para o goleiro Rafael, desperdiça grande oportunidade. Agora o jogador Marcos Rocha. E o Luciano recebeu um cartão amarelo, né? Ele fez uma falta dura no jogador da equipe do Grêmio, né? Eles estão reclamando bastante, os jogadores do São Paulo, né? Mas o cartão tá aplicado nesse momento. Na verdade foi pro Tapia, né? Tapia recebeu o cartão amarelo. O árbitro, ele acabou dando como se fosse uma espécie de uma cotovelada. Ele deixou o braço no rosto do jogador do Grêmio. Mereceu o cartão amarelo, Tapia tá amarelado, primeiro cartão do jogo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 21 passados, primeiro tempo. Arena Grêmio, 0 Grêmio, 0 São Paulo, Edu Pinheiro. Ontem muitos gols, destaque para Palmeiras 5, Bragantino de viagem, de virada. E o Mirassol, rapaz, grande campanha, 3-1 no Inter, mas o público lá, hein, só 5.072. Mirassol, que é o próximo aniversário do São Paulo. São Paulo visita o Forte Mirassol domingo, 18h30. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Noriega domina pelo time do Grêmio no campo defensivo. Abre o jogo soltando pelo lado esquerdo do campo. Lucas Esteves vem pro domínio. Abriu já soltando do comando. A Muzu vem pegar a bola. Lá vem um rapaz de Gana. Passou de 2 de 3. Foi derrubado. Falta. Rodriguinho fez. E o árbitro não deu. A torcida fica possessa. O São Paulo tem a chance e erra o passe. Erra feio o passe, Alan Franco. E agora o troco vem de novo da equipe gremista. Vem com Marcos Rocha, tocou no comando. Erra também o passe. Um festival de passes errados no primeiro tempo. Que indica talvez a posição que os dois times estão. Não estão tão mal lá embaixo, mas longe das tradições dos dois tricolores. São Paulo vem pelo meio de campo. Bola com o Alisson, rola essa bola pelo meio. Rodriguinho domina, ele pega, domina, recolhe. Na perna direita, levanta a cabeça, viu sozinho lá pelo outro lado. O Mailton prefere tocar a bola para Alan Franco. Agora sim, viu o Mailton pela direita, tocou de novo, devolvendo a bola para o Alan Franco, argentino. Descarregou pelo meio para Alisson. O São Paulo não acelera o jogo. Tem espaço, o Grêmio dá espaço. O São Paulo não acelera o jogo. Marcos Antônio vem tocando essa bola para Sabinão. Lá veio o zagueirão. Abre essa bola pela ponta esquerda, vai sobrar com o Patrick. Aí no domínio falhou também, tira dali Marcos Rocha. Bate em cima do jogador do São Paulo e ganha arremesso lateral. Porque a vida é feita de conexões, internet de 200 mega, até 1 giga, a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Gleger Zorzin, 23 minutos, tá 0-0 e o jogo, Gleger. Muitos erros, né? Você estava dizendo isso agora, muitos erros aí de ambos os lados, muitos passes errados, falta um pouco mais de tranquilidade. O
O Grêmio começou a querer jogar, começou a querer chegar um pouco mais, né? Teve um lance ali do Marcos Rocha, que o Rafael acabou fazendo a defesa. Inteligentemente ele tenta fazer o passe, mas é interceptado e a bola desvia e acaba ficando com o goleiro São Paulino. O Grêmio tentando sair um pouco mais. Porém, Roger, eu esperava, até pela tradição dos times, né? E pela grandeza desse jogo, pela importância dessa partida, melhor no aspecto técnico. Para mim, o jogo é muito abaixo nesse aspecto, sem dúvida nenhuma. Bom, e nem parece que os times vêm de derrota e precisam vencer, cara. Olha o São Paulo, Patrick pela esquerda levantou, tenta um cabeceio, Luciano, mas não consegue, rebote, volta pelo setor direito do campo, vem São Paulo, Mailton bate cruzado, bate em cima do jogador Wagner Leonardo, sai pro jogo o time do Grêmio, o São Paulo vem na interceptação, tirou de cabeça, Alan Franco botou pelo setor direito, rasga, metendo pra fora, Lucas Esteves é lateral para o tricolor do Morumbi. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19 3273 3760 em Campinas. Alô, Hélio Ramos Oliveira, tá desejando uma bela jornada, RW e equipe, valeu, Helião, eu sou seu fã, Hélio, e deixa o like pra mim. Dá pra botar uma meta de 50 likes, bebê, no primeiro tempo ou não? Vamos colocar 50 likes aí então, Roger. E no segundo tempo, 100 likes, hein? 50 no primeiro e 100 no segundo. Então vamos lá, gente. 23 likes nesse momento, dá pra chegar a 50, já tá 24, 25, tá subindo. Essa galera é demais, demais, demais. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25, primeiro tempo. Arena Grêmio, duelo tricolor, o 100º jogo entre Grêmio e São Paulo da história. 0 Grêmio, 0 São Paulo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São Paulo tem mais uma opção para sair pro jogo. Aí vem o Alisson tocou à frente para Luciano, bem esperto, chegou Wagner Leonardo, de ladrão já roubou a Muzu, ficou com ela, tentou acelerar para botar na frente para Marcos Vinícius, corta a zaga do São Paulo, chegou bem por ali, Arboleda toca na bola, abre pelo setor direito com o Maildo, volta com a Arboleda de novo pelo setor direito para Luciano, vem, recolhe a bola aqui no campo defensivo, vai armar o time do São Paulo para o campo de ataque, ainda no campo defensivo, cabelo descolorido para ele, entregou para o meio do São Paulo, o armador Rodriguinho no grande ciclo, abre os braços, ninguém se apresenta, ficou com a bola presa, tocou ao seu lado para Marco Antônio, devolve no campo defensivo para Sabino meteu pela ponta esquerda para Patrick, é o São Paulo que vem para o campo de ataque, 0-0 o jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes com a Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você, acesse rochaautopeças.com.br. Domina na grande área, Tapia, atenção, dominou, balão, bateu pro gol, pra fora! Dominou, balãozinho, ajeitou com a cabeça, uma linda virada, ela foi pra fora, foi a quarta finalização do São Paulo, bebê! E que grande oportunidade perde a equipe do São Paulo, a jogada foi muito bonita, de habilidade do Tapia, né? Que bateu com a perna direita, tentando o ângulo direito do goleiro do Grêmio, que já estava batido, e desperdiça mais uma chance, claro, o São Paulo de abrir o placar. Agora o Alisson está sendo atendido, o jogador da equipe do Grêmio, 0-0, tudo igual na arena do Grêmio. Jogo parado, atendimento ao Alisson. Já tá o Mano conversando ali com a alteração que vai pintar os técnicos sofrendo com lesões no primeiro tempo. Aquilo que falávamos com o Gleger no comecinho do jogo. Os dois DMs super lotados e lesões ainda acontecendo no primeiro tempo. Tem algo muito errado nesses dois tricolores mesmo, hein? Fisiologia, preparação física, não é possível. Dois times fora de campo e no primeiro tempo os caras se machucando, meu. Não é possível, depois troca técnico, depois a torcida pede a saída do presidente. Alguma coisa lá tá errada, hein, bebê? Ah, muita coisa errada, né? Não há explicação. Tanto o jogador entrega ao departamento médico. Dá pra dizer que a bruxa tá solta. O Alisson então vai sair, né? O Alisson 47 vai sair pra entrada do Pavon, Christian Pavon, camisa número 7, entrando na equipe do Grêmio. Uma alteração pra cada lado e as duas forçadas por contusões, Roger. É tanto gringo no Grêmio que eu não lembro a nacionalidade dos caras, não. Tem muita gente ali. Esse Pavon jogou mesmo. no Atlético, lembra? É, mas não sei se é argentino. É argentino. É argentino o Pavon, né?
Aí Christian Pavon já está em campo. Na verdade, ele tentou jogar no Atlético, porque ele veio com uma responsabilidade grande, uma grande contratação e não jogou nada no Atlético Mineiro. E aí São Paulo vem, bola à frente, Tapia vai ganhar na corrida, não, Wagner Leonardo, ele consegue ganhar da corrida, recua para o Grando que sai para o jogo, abre pelo setor esquerdo do campo, dominou o Dodge, desceu no terreno para o Marcos Rocha prende, aperta na marcação para cima dele, Luciano, ele faz a virada, o Grêmio agora tenta dar a resposta, o Tricolor ataca mais no primeiro tempo, Gleger tá gostando do São Paulo é mais time na primeira etapa, o Grêmio porém é perigoso, toca à frente o time do Grêmio, corta por baixo, Marcos Antônio, rebote, volta dos caras, o chute pro gol, Lucas Esteves, bola desviada, vai pra fora, escanteio. Primeiro escanteio do jogo é pra equipe do Grêmio, hein, bebê? É, numa boa jogada do atleta da equipe do Grêmio que tentou chutar pro gol. A bola desviou no rosto do jogador do São Paulo, escanteio lado direito. Quem sabe agora, né? Caído Arboleda. Só falta mais uma substituição, hein? Não é possível, cara. Mas eu acho que foi pelo chute no rosto, a bolada no rosto. Não, o Arboleda já se levanta. Tá tudo bem com bolada, ele. Né? Foi nada, né? Foi bolada, né? Foi nada. Pavon tá pronto para fazer a cobrança. Foi bolada, diz aí o Gleger Zorzin. Pavon pra cobrança de lá pra cá. Partiu, levantou, afasta a zaga do Tricolor do Morumbi. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Alô, Ciber Sintra, São Paulino, tá em Limeira, ligado na Bandeirantes. Tá pedindo gol do Rodriguinho, mas por enquanto com meia hora de futebol no primeiro tempo. O placar é esse, 0 Grêmio, 0 São Paulo, Edu Pinheiro. E atenção, hein? Saiu o árbitro de Londrina e Ponte, sábado, primeiro jogo da decisão da Série C. É André Luiz Schettino Policarpo Bento, de Minas Gerais. Ele apitou aqui, majestoso Ponte e Brusque, informando o PP aqui, até que a bola entrou, aquela cabeçada, Rocha, que entrou, e minutos depois o Miguel sofreu pênalti e o Elvis converteu. Ele que apitou, o André Schettino, vai estar em Londrina e o PP também vai estar. Roger. Este é o timaço do Batista, já preparando tudo para a grande final da Série C. Primeiro jogo em Londrina, sabadão. Segundo jogo, outro sábado. Moisés Lucarelli vai ficar pequeno. A Ponte querendo o título nacional. Bola recuada para o Lucas Esteves aqui no campo defensivo. O São Paulo tenta sair para o jogo. Vem o Grêmio na roubada, tentou Carlos Vinícius, vai para o solo, o jogador do São Paulo. O árbitro vai parar o jogo, deu falta. Se contorce todo, o Alisson, falta nele, o árbitro parou o jogo. Preocupa, leva a mão ao rosto. Não é possível que seja a cena tudo isso, hein? E aí, bebê? Tem Alisson pros dois lados, né? Pegou o cotovelo esquerdo. Pegou na mão, né? do rosto do Alisson, né? Tem um Alisson que já saiu machucado. Vamos ver esse outro Alisson aí. É claro, eu acho que ele valorizou bastante, mas foi mão no rosto. Ele já tá se levantando. E o árbitro tá ali, só na conversa com os jogadores do São Paulo e também do Grêmio. Sabe quem tá reclamando? Quem? O Luciano. Pra variar. Alô, Bianor, um abraço pra você. Paulo Melo, Roger, a felicidade é grande com a nega véia. Torcedor da Macaca, ó, sorriso de orelha a orelha. Valeu, obrigado, deixa o like pra mim. Léo Barbosa, boa noite, Roger, é o Léo aqui, um abraço pra você, Léo. E toda essa galera, 33 likes, tá faltando 17. Isso aí. Pra meta 17. dos 50. Meta dos 50 e no segundo tempo eu quero 100 likes, hein? Daqui a pouco eu vou acionar minha arma secreta. Gleger Zorzin vai pedir um like. Aí eu quero ver se a gente não vai pra 50 rapidão. 33, lateral para a equipe do São Paulo, na ponta esquerda vai Patrick para a cobrança, ele cobra curtinho até o Rodriguinho, domina o time do São Paulo, abre no campo defensivo, soltando a bola, descarregando para o Arboleda, domina com chuteiras azuis, abre com Alan Franco, os dois gringos, a zaga do São Paulo, empurra a bola de perna direita, vem recolher aqui na frente o Rodriguinho, Rodriguinho deixou essa bola curtinha para o Arboleda, Arboleda com Patrick, volta com o Arboleda, tudo isso no campo defensivo, tudo isso com 33 no primeiro tempo, no Sicredi, além de contar com cartões seguros, consórcios, investimentos e muito mais. Você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta!
Mailton vem com o time do São Paulo, setor direito do campo. Já descarregou pelo meio, soltando a bola para Alisson. Faz a virada, sabe não vai chegar, ele chegou, não é a dele. Desengonçadão, mesmo assim ele vai de perna esquerda, rola essa bola. Marcos Antônio, de frente para o gol quase. Recolheu na perna direita, puxou, engatilhou. Tocando essa bola para Alisson de novo, voltou com o Marcos Antônio. Aí faltou domínio, faltou habilidade para ele. A bola já está com o Grêmio de novo, que vem para o campo de ataque. Derrubado o atleta gremista, ele vai dar falta, deu. Falta para o Grêmio Futebol Porto Alegrense, em cima do Dodi. Falta para o tricolor gaúcho bater. São 8 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. O Grêmio no campeonato da Série A. 8 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. O São Paulo tem 10 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Campanha do São Paulo na Série A do Campeonato Brasileiro. 34. 4 mandou voltar a cobrança da falta. Aquela falta ainda que o Dodi sentiu. Agora sim autoriza, falta batida. Vem Grêmio, vem com Marcos Rocha. Domina, entrega essa bola curta pelo setor direito do campo para Pavon. Pavon à frente do comando para Amuzu. Amuzu devolveu Pavon de botou de frente pro gol. Ele vai fazer o chutaço, defendeu Rafael. Que defesaça, hein, bebê? Foi a primeira grande defesa do jogo. Rafael, que é bom goleiro, né? Nesse chute, aliás, ele jogou junto com o Pavon lá no Atlético. Conhece bem o Pavon. Foi pegar a bola lá no ângulo direito, de mão trocada. Uma defesa difícil. Que nota será que o Gleger dá para essa defesa, hein? Ah, foi uma grande defesa, mas o especialista é Gleger. O conceito, o grau de dificuldade dessa defesaça do capitão São Paulino aí, hein? Gleger Zozinho. Bom, antes tá aberto aqui, ó, no YouTube, ó, tá vendo aqui, ó? É só dar o like, é só apertar o joinha, gente. Vai lá no joinha lá, apertei o joinha aqui, ó, tá vendo lá, ó, o Roger lá, ó. Então aperta lá o like, dá o like aí, gente. Vamos atingir a nossa meta, ajuda a gente aí. É só ir lá e apertar o joinha, ponto final. Beleza, Roger? E a nota dessa defesa do Rafael é 7,94. Nossa, faltou pouco para ser defesaça, porque defesaça no critério gleguístico é acima de 8. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 36, primeiro tempo. São Paulo no câmera ataque, vem Luciano, abriu com tap a ponta esquerda e já se mandou, só tem os dois, tá faltando armação pro São Paulo, só tá se virando os dois jogadores de frente, e aí perde a bola. É um ataque de nervos esse do São Paulo, hein? 36-20, primeiro tempo, Grêmio 0, São Paulo também 0, esse é o futebol da Bandeirantes. E aí tem os dois sentindo, ó, o Tapia 14 e também o Noriega, ou o Arthur, né? O Arthur e o Tapia. Foi uma chegada forte. O Tapia tomou no peito e o Arthur recebeu ali uma alavanca. Os dois estão caídos, o jogo tá parado. Aliás, jogo fraquíssimo no primeiro tempo. 0-0 para você ligado aqui na Bandeirantes. Faltam só 6 likes, deixa o like para mim. A Bandeirantes acompanhando os times de São Paulo. E no sábado tem a grande final da Série C com Londrina e Ponte Preta. Vou abraçar aqui também o pessoal que tá ligado comigo no YouTube do Carlos Batista. youtube.com/portal Carlos Batista, tá todo mundo sintonizando. E para você que tá comigo no FM 85,7, pode mandar o seu zap 19 97 102 1493 97102 1493. 37 de bola rolando. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Escanteio o Grêmio, de lá pra cá vai Pavon pra cobrança, partiu, levantou, desvio de cabeça, acontece, estava em cima da linha, voltou no rebote, o toque de cabeça, defendeu, Rafael de novo, milagre, o goleiro do São Paulo começa a aparecer demais, Crespo aplaude, ele salva o São Paulo, hein, bebê? Ai, mais um milagre do Rafael, né, meia altura, canto esquerdo, mas foi uma bola muito difícil. Ele teve que voar nessa bola. Agora eu quero ver qual a nota do Gleger para essa defesa, Roger. Daqui a pouco ele fala que vem os caras aí de novo. Edenilson bate de fora da área, desviou, é gol! Gol! É gol, 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 é gol! Do Grêmio!
45. Ele não perdoa. Carlos Vinícius marca. E faz a festa na Arena Grêmio. Toda a jogada do Edenilson. Ele costura, bate. Aí ele só desvia o Carlos Vinícius, a bola já tinha praticamente endereço certo, mas ele com esse desvio mata o Rafael, manda a bola pro fundo do gol do São Paulo, aperta o marcador na Arena, 1 para o Grêmio, 0 para o São Paulo, o que vale é o detalhe, conta aí Breno Beretta. E o detalhe para a jogada do Edenilson, né, jogada toda do jogador da equipe do Grêmio, né, que se movimentou pelo canto esquerdo, escolheu o gol para chutar, ele arriscou de fora da área e por sorte o Carlos Vinícius estava ali no meio da rua, bem na última linha, com o zagueiro do São Paulo dando condições e ele empurrou a bola para o fundo das redes, um chutaço, sem chances para o goleiro Rafael. Estava em condições, marcou um golaço e sem marcação do São Paulo, que tanto pressionou e tomou o gol. 1-0 para a equipe do Grêmio, faz a festa o torcedor do tricolor gaúcho, Roger. Festa do torcedor do Rio Grande do Sul, 40 minutos agora, tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca, 40, primeiro tempo, 1 para o Grêmio. 0 para o São Paulo, Edu. Ontem 23 gols e o maior público foi na Arena MRV, Atlético e Cruzeiro 1-1 com 40.388. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Preciso fazer uma justiça aqui, bebê, e eu te induzi também ao erro. Os caras se parecem demais. Foi o Amuzu? Amuzu, quem lá na ponta esquerda arriscou o chutaço, porque o Edenilson, que era pra estar lá, estava na área, onde era pra estar o Amuzu. Eles são bem parecidos mesmo. Eles inverteram a posição, então o chute foi do Amuzu, a grande jogada do Amuzu e a finalização do Carlos Vinícius. Ô Gleger, o São Paulo estava bem no jogo, de repente o Grêmio começou a atacar demais, foi lá e fez 1-0, o Grêmio não perdoa, marca 1-0 tricolor gaúcho. Exatamente, Roger, e é aquilo do futebol, né? Tem oportunidade, aparece a oportunidade, você não consegue executar e transformar em gol, e aí você dá campo pro time adversário, né? O Grêmio tá jogando em casa, deu uma melhorada, isso é inevitável, né? O posicionamento do Grêmio melhorou, a transição, aqueles erros de passe do início da partida acabaram minimizando e o Grêmio conseguiu chegar numa belíssima jogada agora. Eu acho que era o Patrick, né? Depois o Breno me ajuda aí, mas eu acho que era o Patrick que dava a condição ali, tava com o seu marcador. Mas aí é aquele negócio, na hora que vem o chute tem que sair. E deu condição. E o menino lá, o Carlos Vinícius, não perdoou, botou a bola na rede, belíssimo gol do Grêmio. Não vou dizer que estava merecendo não, tá? Para mim um jogo para empate, porque tecnicamente é muito ruim. Mas, né, futebol é bola na rede, 1-0 Grêmio. Domina Muzu, ele recebeu quase que um passe do Luciano. Errou feio nessa, Luciano. E enquanto falava o Gleger, o Rafael fazia mais uma grande defesa no cruzamento pela direita. São Paulo tá perdidinho, hein? São Paulo perdido em campo, o Grêmio aperta demais, agora vem como pôde, tirando dali. Sabino, zagueiro que joga pela esquerda, 42 minutos, reta final do primeiro tempo. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. 1-0 Grêmio, lateral para a equipe do São Paulo bater, lado esquerdo, perto da risca intermediária. Já intervalo, Bandeirantes, vamos bater uma bola com o Edu Pinheiro. E toda a presença do craque Gleger Zorzin. Tá sentindo pelo meio ali. Patrick, hein? Entrou já no primeiro tempo, em substituição ao Wendel. Já tá até sem chuteira, tirou né, a chuteira esquerda, mas que fase essa do tricolor paulista, hein, bebê? Que coisa, né? Jogadores dos dois lados, né? Contundidos o tempo todo. Eu não sei se vai dar pro Patrick, não, porque ele tá sentindo bastante. Aliás, curiosamente, o árbitro tá conversando com os jogadores do São Paulo ali e o Patrick tá caído sozinho, não tem médico, não tem ninguém. Ele tá sem chuteira, caído, aguardando atendimento médico. Eu não sei não se o Patrick não vai ter que sair do jogo. Mas a torcida do Grêmio faz uma linda festa. Uma festa bonita, vencendo o jogo, finalzinho do primeiro tempo, 1-0 em Porto Alegre.
Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopesas.com.br. São Paulo vem de derrota 3-2 para o Palmeiras, está perdendo de novo. Grêmio vem de uma derrota 1-0 para o Bragantino. Está vencendo o São Paulo, vai se recuperando. Agora a equipe médica do São Paulo em campo para atender o Patrick. E o jogo segue parado na reta final do primeiro tempo, 1-0 para o Grêmio. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos. Harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. TV focaliza a torcida do São Paulo, claro, cabisbaixa, quieta, silenciosa, desconfiada. É realmente uma das fases mais complexas do São Paulo. Tricolor paulista tem um elenco milionário, um elenco forte. Só que a galera não joga, se machuca. Quando não dá azar, realmente a sina não tá legal no Tricolor. E você falou agora há pouco, Roger, com propriedade a respeito da necessidade de um jogador para armar no time do São Paulo. Até gostaria que o Gleger também falasse sobre isso, porque no último jogo eu estava lá no Morumbi fazendo esse jogo São Paulo e Palmeiras. O Lucas no banco de reservas, entrou só no segundo tempo. Hoje ele está no banco de reservas de novo e ele tem condições de estar nesse time titular do São Paulo. Não faz a mínima noção, né? Não tem noção o treinador do São Paulo, o Hernan Crespo, que para mim não deveria nem ter sido contratado. No momento que o quarto árbitro levantou, mas não deu para ver quantos minutos que ele deu. Eu creio que 6, né? Isso. E o Lucas continua no banco. Não dá para entender, né? Daqui a pouco o Gleger fala, a bola disputa no meio de campo, vai sobrar atrás com o zagueiro Wagner Leonardo. Ele tira a bola, aperta Luciano. O time do Grêmio vem pro jogo, Arthur costura, já arredondou, já acalmou, já faz a soltura de bola. Abrindo para Pavon, entrou bem o jogo, hein? Entrou bem esse set da equipe do Grêmio, o argentino Pavon. Novo plano de celular desktop, 15 a 20 gigas de internet com WhatsApp, Waze e ligações ilimitados. A partir de R$ 39,99 mensais. Acesse desktop.com.br. E aí, Gleger, uma alteração boa para o São Paulo seria o Lucas voltar para o segundo tempo? A única coisa é a questão física, né? Como é que tá o Lucas? Porque eu concordo com o Breno Beretta. É um desperdício um jogador dessa qualidade no banco. Agora, qual que é a condição física do Lucas? Vou dar um exemplo. Ontem, o Santos venceu o Corinthians por 3-0. Memphis Depay e Garro estavam no banco, entraram quase com 30 minutos do segundo tempo. Melhorou o time do Corinthians, mas não deu tempo de... né, já estava 3-0, a vaca já tinha ido pro brejo. Agora, não dá. É a questão física, eu acho que está pegando, e por isso o Lucas está no banco, e vamos ver se ele volta aí no início. Sem dúvida nenhuma, seria um baita de um reforço para São Paulo. Alô, Regina Mendes. Hoje o jogo vai ser 0 pro Grêmio, 3 pro São Paulo. Vamos, São Paulo, o maior do Brasil e campeão de tudo. Ô, Regina, já não dá mais para ser 3-0. Mas quem sabe 3-1. Obrigado e deixe seu like aí. E por falar em like, Breno Beretta, 58 likes. 58, vamos chegar no 100 no segundo tempo, hein? Tinha uma arma secreta que era o Gleger Zorzin. Aí, deu certo, hein? Aliás, o Gleger falou sobre a questão física. O Lucas, ele já se recuperou faz tempo. Ele vem ficando no banco de reservas faz tempo. Ele entrou bem no jogo contra o Palmeiras. Ou seja, eu acho que é só opção do treinador. E pra mim, opção errada. E agora o Rodriguinho errou um passe de meio metro. Realmente o São Paulo joga sem meias hoje. Vem para o contra-ataque na resposta ao time do Grêmio. Arthur vira o jogo, soltando pelo lado esquerdo do campo para Lucas Esteve. Lucas Esteves pede a bola pelo meio, toca a bola, soltando a bola para Arthur. Arthur volta com Lucas Esteves na ponta esquerda, empurrou a bola para Muzu. A Muzu devolveu de novo para Arthur. Arthur recolheu para Muzu, lado esquerdo 47. Ele prometeu o jogo até 51 no primeiro tempo. Arthur do Espírito Santo é jovem, 29 anos e por enquanto não decepciona. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade de entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19-3273-3760 em Campinas. 48, reta final do primeiro tempo. Marcos Rocha domina no campo defensivo, entrega essa bola pelo meio para Edenilson. Edenilson protege contra a marcação do Alisson. Girou de primeira, forte à frente, vai brigar por ela o Pavão, chega a Arboleda atirando, volta no bate, rebate para Alan Franco, tira como pôde, um balão para trás, o São Paulo acuado, perdido, bola para fora, lateral para a equipe do Grêmio bater. Lateral na ponta direita para a equipe do Tricolor Gaúcho. 48-31. Arboleda preocupado, o semblante do jogador do São Paulo é de preocupação.
Mano pede a galera na grande área, quem sabe vem aí um latereio. Vai Marcos Rocha pra cobrança, 48 minutos. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas. Domina o artilheiro da noite até agora, Carlos Vinícius na grande área. Puxou na perna esquerda, bateu à esquerda pela linha de fundo e teve desvio. É escanteio o Grêmio, bebê. É o Carlos Vinícius puxando 4 jogadores do São Paulo na marcação. E daí teve desvio, escanteio lado direito, o Crespo tá só observando, Pavon tá na bola. Pavon na bola, Rafael preocupado, movimentação intensa na área do São Paulo, partiu pra bola, Pavon levantou, na marca do pênalti, subiu Sabino pra tirar, rebote do São Paulo, Tapia domina, sumidão no jogo nesse momento, o argentino rola essa bola pelo meio pra Marcos Antônio, tudo isso no campo defensivo, volta com Alan Franco, levanta a cabeça o argentino, descarrega pra Sabino, de primeira frente, passe curto para a presença do Alisson, Alisson levantou a cabeça, viu na ponta esquerda, passa no Patrick, vai tocar pra ele, mergulha, dá um peixinho, zagueiro do Grêmio, mas evita a passada na bola e ela vai pra fora. Arremesso lateral já batido pelo São Paulo, 49. Reta final do jogo, deixe seu like, dá tempo de chegar a 60. 59 agora, vamos chegar a 60 likes do primeiro tempo. A Bandeirantes inovando. Bandeirantes Campinas com Cibes e São Paulo pra você. E sabadão tem a grande final da Série C. Tem Londrina e Ponte Preta com bola e 5 da tarde. Direto de Londrina, essa grande cidade do norte paranaense. São Paulo vai pegar esse rebote ou não vai? Marcos Antônio brigou com ela. Vem também por cima o Luciano. Tá de cabeça à frente, mas rasga por baixo. O Dodge tira. Rebote voltou no campo defensivo para a equipe do São Paulo. Vem com ele, com ela dominada, digo, o Alan Franco. Passe curto aqui no grande círculo para Marco Antônio. E levantou o braço, abriu lateralmente para o seu companheiro de volância, que é o Alisson. O Alisson meteu essa bola da ponta esquerda para Patrick. Vamos, São Paulo. Uma acordar tricolor. Bola com o Alisson, colocou na grande área. Tapa, escorou de peito para Luciano. Bateu pro gol. Carimba o Wagner Leonardo. Enfim, funciona uma jogada de ataque do São Paulo, bebê. O Luciano arriscou, né? Porque o São Paulo, depois da segunda metade do primeiro tempo, pouco chegou no gol do Grêmio. Eu acho que ele foi um pouco precipitado. Desperdiça uma chance, 1-0, tá vencendo o tricolor gaúcho. E vai terminar o jogo. David Oliveira Lacerda mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Festa gaúcha, tchê. 1 para o Grêmio, 0 para o São Paulo. Intervalo, Bandeirantes vem aí com todos participando dessa roda de conversa, essa resenha boa de futebol. Vem aí, Edu Pinheiro. Opa, Roger Williams, é bonito, hein, Breno? A arena é bonita do Grêmio. A campanha não é boa, mas tudo quanto é estádio no Brasileirão, tudo lotado, cara, tudo lotado, gramado bonito, até a bola é mais bonita. Breno, como está jogando o Grêmio, como está jogando o São Paulo, Breno? Realmente, Edu, Série A do Campeonato Brasileiro é outro nível, né? A arena do Grêmio ficou muito linda, muito bonita. O Grêmio tá jogando da seguinte maneira, Edu: Gabriel Grando, Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Arthur, Dodge, Edenilson. Aí o Alisson saiu machucado para a entrada do Pavon. E depois o Amuzu e também o Carlos Vinícius, que marcou o único gol do jogo. No São Paulo estão jogando o time do Crespo: Rafael, Mailton, Arboleda, Alan Franco e Sabino, os 3 zagueiros, o Wendel na esquerda, Marcos Antônio, Alisson e Rodriguinho, na frente o Tapia e também o Luciano, vencendo a equipe do Grêmio por enquanto, Edu. Olha, 2 elencos caríssimos. Hoje o São Paulo pegaria, assim, na raspada uma Libertadores, o Grêmio também. O Inter é 15º, é Sul-Americana por enquanto. Quer dizer, você vê o futebol aqui no Brasil, pra você fazer Brasileirão, meu amigo, você tem que gastar e muito. São elencos caríssimos. Os 4 últimos: Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. E o Santos, com a vitória de ontem, 16º com 31. Dá-se um espacinho pro Vitória, que é o primeiro do Z4 com 25. Uma diferença de 6 pontos. E domingo, hein? Palmeiras e Flamengo no Maracanã. Palmeiras ontem de virada 5-1 tem 61, Flamengo 3-0 no Botafogo, Flamengo em segundo com 58, uma diferença de 4, e a tia Leila tá muito feliz. Olha, vamos dar uma faturada. O Gregory vem já, depois aqui uma roda a gente faz comentando os jogos de ontem. Agora 19h54, Grêmio 1, São Paulo 0.
Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É bola na rede. Roger Williams. Vem os caras aí de novo. Edenilson bate de fora da área, desviou, é gol! Gol! É gol, 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 é gol! Do Grêmio! Carlos Vinícius, 95. Ele não perdoa. Carlos Vinícius marca. E faz a festa na Arena Grêmio. Toda a jogada do Edenilson. Ele costura, bate. Aí ele só desvia o Carlos Vinícius, a bola já tinha praticamente o endereço certo, mas ele com esse desvio mata o Rafael, manda a bola pro fundo do gol do São Paulo, aberto o marcador na Arena, 1 para o Grêmio, 0 para o São Paulo, o que vale é o detalhe, conta aí Breno Beretta. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Ô Gleger, você falou, você pensa que eu não presto atenção? O São Paulo tá melhor e tal, pronto, tá vendo só, não passou um pouquinho, o Grêmio fez 1-0, Gleger. Exatamente, Edu, mas o São Paulo estava melhor mesmo, começou melhor, criando algumas oportunidades, teve problemas ali com algumas contusões, né, e a gente estava até discutindo isso, viu, Edu? A dinâmica do futebol hoje ela é muito forte, né, a intensidade do futebol hoje, ela, por exemplo, antigamente, nem se media, né, quantos quilômetros o atleta corria durante o jogo, mas dava ali 4, 5 quilômetros, hoje dá 12, 10 quilômetros percorridos, né, Edu? É muito intenso e o futebol mudou muito. Agora,
não dá, por exemplo, né, o São Paulo ter o descuido que teve. Estava bem no jogo, criou algumas oportunidades, né, mas depois deu campo. O Grêmio começou a se encontrar, começou a se achar em campo, parou de ficar errando o passe, né, porque o Grêmio errava muito na transição. Marcos Rocha errando, o próprio Edenilson, que é um jogador inteligente, o Dodi, que é um cara que sai de trás, que leva essa bola também. E a hora que ajustou esse último passe, esse passe da transição, o Grêmio começou a chegar e começou a criar oportunidades. Teve uma lá com o Marcos Rocha, que ele tentou dar para trás, a bola desviou, foi na mão do Rafael. Teve o gol, depois teve mais 2 chegadas ali, onde o Rafael teve que intervir de novo, fazendo grandes defesas. Então, o Grêmio terminou melhor. Num contexto geral do primeiro tempo, dá para dizer que o Grêmio mereceu o resultado, porque foi mais contundente. Apareceu a oportunidade, foi lá e botou na rede, numa falha, né, gigantesca do São Paulo. A bola vem lá do lado esquerdo, né, o menino lá traz para dentro, né, o Amuso, né, traz para dentro, bate e aí pega o menino sozinho dentro da área, o Carlos Vinícius sozinho, o Patrick dando condição lá atrás, né, e ele entra e só dá um desvio ali, tirando toda e qualquer chance de defesa do Rafael, abrindo o placar. Depois o Grêmio teve outra oportunidade também, que o Rafael fez uma grande defesa. Então, assim, o Grêmio mereceu. Vai para o intervalo, 1-0, merecendo. Por quê? Porque foi mais contundente. E a gente sabe, né, Edu? Futebol hoje é bola na rede, meu amigo. Você vê esse lance aí no finalzinho agora. Se o Breno Beretta disse, pô, faltou um pouquinho de calma. Claro que faltou calma. Ele estava de frente pro gol. E aí, se ele domina, né? Tinha outras alternativas, não. Quis bater, a bola acabou batendo na zaga, né? O São Paulo, para mim, tá um pouco fora do eixo na parte emocional. Você vê que reclama demais, toda hora tá ali em cima do juiz, todo lance quer ficar reclamando. Não é só o Luciano, não, todo mundo. O Luciano a gente sabe que é praxe dele, né? Qualquer coisinha ele quer reclamar. Mas o São Paulo tá meio desajustado no aspecto emocional. Vamos ver que se o Crespo consegue ajustar isso aí. Tinha começado bem o jogo, mas aí o equilíbrio dentro da partida e o Grêmio sendo um pouco mais efetivo, principalmente no segundo terço do campo, faz com que o Grêmio saia na frente e mereça o primeiro gol e também o resultado de 1-0, viu, Edu? Ô, Roger, esse Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, é isso? 100 jogos? Gabriel Grando, Edu. Ele tá com a camisa 100, eu pesquisei em vários lugares e eu tô imaginando que seriam 100 jogos, Edu, mas eu não achei a resposta certa até agora. Aliás, Edu, você falou sobre elencos milionários. Sim. Eu vou passar para você e para quem tá nos acompanhando, Edu, o valor da folha de cada um dos times. Você tá valor da folha do São Paulo, Edu, 18 milhões de reais. Nossa. E valor da folha do Grêmio, pelo que eu pesquisei, é a maior folha da história do Grêmio, em valor, 16 milhões de reais, Edu. Pô, São Paulo é 18? 18 São Paulo, 16 o Grêmio. Muito caro. Nossa senhora. Você tem do Palmeiras aí não, né? Só tem dos dois, né? São Paulo e Grêmio. Porque é o seguinte, eu falei do goleiro Gabriel Grando, viu, Gregory? Entrando na roda aqui também. Eu tava observando os goleiros, a idade deles, mas olha... Hoje no Brasil, você tem o Everton do Palmeiras, Tadeu do Goiás. Sim. Claro que você vai falar Fábio do Fluminense, seu Edu. O Gleger sabiamente vai falar, o Fábio não pode esquecer. O Fábio tá com quantos anos? O Fábio tá com 42 anos. 45, Fábio? Fábio, 45. O Fábio, ele bateu o recorde, o Gleger. É o profissional de futebol que mais jogou. Tem mais de 1.500 jogos. Ele tem 247 pelo Fluminense. Ele ficou no Cruzeiro de 2005 a 2021. No Cruzeiro fez 976 jogos, só no Cruzeiro. Fez 150 no Vasco. É inacreditável. Tem esse Rafael do São Paulo também. Ele está desde janeiro de 2023. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu falei do Everton, do Palmeiras. São os mais rodadinhos aqui. Danilo Fernandes, do Bahia. É aquele do Atlético Mineiro também, né? Do Ederson, né? Também. Faz tempo que tá lá, né? Faz tempo que tá lá também. Só que agora mudou o patamar, né? O Cássio, né? O Cássio. O Cássio. Pô, claro. Cruzeiro. Puta, exatamente. O Cássio, só de Corinthians, quanto tempo ele não ficou? Você vê que o futebol brasileiro tá valendo. Você parou cedo, Gleger. Você parou cedo. Eu parei com 37. Não, 36 anos, Edu, eu parei. 36. Eu tô com 49. Então, assim...
Mas é que é aquele negócio, né, Edu? Eu também tava tendo muitos problemas físicos. Isso aí que acabou também prejudicando um pouco a minha sequência. E aí, a gente sabe, tem um momento que é o momento de você, olha, tecnicamente eu não tô conseguindo manter o mesmo nível, né? A mesma intensidade. Quando eu elevava um pouco a intensidade, eu machucava. Então eu falei, quer saber? É a hora de parar. Ô, Edu, Oi, você perguntou Breno. da camisa 100, eu e o Roger fizemos as contas aqui, porque, o Gabriel Grando, que é da base do Grêmio, 2021 ele fez 31 jogos. Aí 2022 ele fez 17. 2023 foram 40 jogos. Agora 2025, 11, com o de hoje 12, dá 100. Então só pode ser isso, camisa 100, porque ele tá completando 100 jogos, viu, Edu? E ele não deve ficar, viu, Edu? Não, né? Não, tá sinalizando que deve sair do Grêmio, até porque ele não é o titular, né? O titular do Grêmio tá com problemas físicos, que é o Thiago Volpe. Aliás, ele vive sendo reserva no Grêmio, então ele não tem chance. Apesar de 100 jogos, ele não é uma unanimidade. Vai sair do Grêmio, tá no mercado aí após o Campeonato Brasileiro. Olha, intervalo, hein? Grêmio 1, São Paulo 0, debatendo aqui os jogos de ontem. Gente, Palmeiras de virada 5-1 no Bragantino. Segundo a tia Leila, o Palmeiras é o time da virada. Vitor Roque e Flaco Lopes, uma fase sensacional. O Lucas Pessoa que me informou, Edu, Flaco Lopes jogou pela seleção argentina, jogou com o Messi. Aí saiu no segundo tempo e ontem entrou durante Palmeiras e Bragantino, fez um gol, Vitor Roque fez 2. É uma dupla sensacional e o Mengão meteu 3 no fogão. Pedro, mais um gol. 300 jogos tem Pedro pelo Flamengo e ontem marcou um, foi para 151. E domingo, Gleger, Roger e Bebê, domingo tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. De um lado Pedro, do outro lado Flaco Lopes e Vitor Roque. O que vocês acham, hein? Valendo aqui. A liderança não, o Palmeiras é líder, né? Com 61. E nós estaremos aqui fazendo esse jogo, hein, Edu? Jogo da Bandeirantes. Eu fiquei, vai fazer, né? Jogo da Bandeirantes. Vamos Campinas. fazer. Jogão, hein? Você já imagina se o Flamengo ganha do Palmeiras em casa, empata tudo, liderança vai ficar pegando fogo, hein? Eu já apostei no Palmeiras. Eu não torço pro Palmeiras e nem para o Flamengo, mas eu já apostei no Palmeiras. Pra mim vai dar Palmeiras. E aí, Gleger, Palmeiras uma fase maravilhosa, hein? O time Palmeiras vai pra cima mesmo, pra cima. Edu, eu assim, acho que o Palmeiras tá numa fase maravilhosa, mas eu acho que vai dar Flamengo. Olha, o público ontem, 29 mil no Allianz Parque, no Engenhão, 22 mil, 14 mil em Recife, Sport e Ceará foi 1-1. Achei interessante que o Pedro Raul fez 1-0 pro Ceará. O Igor Cairuz empatou pro Sport. O Sport numa draga danada, cara. E ele faz o gol e vai pra galera, viu, Roger? Bate no peito, assim. Bom, brincadeira, não tem que... O Sport, 17 pontos. Faltando o quê? Faltam o quê? Faltam 11 jogos pro Sport? Brincadeira. Tá acabando o Campeonato Brasileiro, já foi o Sport, na minha opinião. Lucas se aquecendo, vai ser novidade do São Paulo. Cantou a bola o Bebê, parece que Hernan Crespo ouvindo a Bandeirantes Campinas. Vem Lucas aí no segundo tempo. Eu acho que nós precisamos dar um destaque especial também, aproveitar o Gleger aqui pro que fez o Rafael, né? O Rafael salvou o São Paulo de não ser 2, 3 para o Grêmio. Foram 3 defesas importantíssimas de calibre, hein? No primeiro tempo. Exatamente, Roger. E aquela última, né? Que foi, acho que, pra mim, uma das mais importantes. E depois saiu o gol do Grêmio, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Rafael foi um dos personagens pro lado do São Paulo positivo, né? Porque teve bastante personagem negativo também. Vai começar ou não? Ainda não. Ainda não. Agora, o Lucas entrando. E o que tá acontecendo com o Oscar, hein? O Bebê tem fácil? É o jogador de São Paulo do departamento médico? Eu Bebê? tenho aqui, viu, Edu? O Oscar... Agora foi panturrilha. Olha que azar que tá o cara. Ele Nossa. se recuperou de uma lesão gravíssima. O Oscar não joga mais. Quando voltou, ele se machucou no treino. Panturrilha, é mole ou não? E ele tava no banco de reservas no jogo contra o Palmeiras, a última partida, né? Tanto ele quanto o Lucas. O Lucas entrou no segundo tempo, ele não entrou. O Cedric tá com uma fratura no pé, o Enzo Dias com dores no quadril, o Oscar com lesão na panturrilha. É isso que tem hoje, principalmente, além dos outros jogadores que já estavam, né? O Caleri, por exemplo. Vai começar o jogo, Edu. Valeu, Eduzaço. Aqui vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes.
ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa, Brasileiraço, 28ª rodada, bola rolando em Porto Alegre. Alan Franco ficou pro banco, o argentino ficou pro banco, abre mão de 3 zagueiros, o São Paulo vem pra cima no segundo tempo, bebê. Tem que acontecer isso mesmo. Saiu o Alan Franco, camisa número 28, pra entrada do Lucas, camisa 7, meia da equipe do São Paulo. Vamos ver o que vai dar, Roger. Lucas Moura, sangue novo no segundo tempo. O São Paulo ataca a direita do seu rádio, do seu dispositivo. Aí vem o Luciano, abre essa bola com o Marcos Antônio. Lucas vem, pega na bola, já recolhe, vai pra cima o maestro tricolor. Vamos ver como é que tá o físico dele. Já soltou a bola pela direita, vem São Paulo, vamos São Paulo. Mailton recolhe a bola, soltando pra Marcos Antônio. Marcos Antônio da ponta direita com o Mailton mais uma vez. Lucas se desmarcou à frente, prefere voltar com o volante Marcos Antônio. Marcos Antônio virou essa bola, curtinho ali o passe para Alisson, voltou com o Marcos Antônio. Primeiro minuto de jogo no segundo tempo, 1-0, o Grêmio vence. Você tá na Bandeirantes Campinas, obrigado pelo carinho. Alô, Danilo Marques tá ouvindo a gente. Valeu, Danilo, é fera da informática e da tecnologia. Alô, Nalu Boer, é São Paulina, tá preocupada com o tricolor. E vem São Paulo, bola tentativa com Tapia, bem na sobra. Wagner Leonardo vem para cortar, já lançou a frente, botou no comando para Carlos Vinícius. Domina o autor do gol do Grêmio no primeiro tempo, aos 38, ele é puxado. Falta do Arboleda pra cima dele. Falta do Arboleda, é falta para o Grêmio e pode levar perigo, hein, bebê? O Vinícius levando perigo pra defesa do São Paulo, né? E o Arboleda só conseguiu segurar ele, segurando pelo braço. Uma falta perigosa, comecinho do jogo. Quem sabe o segundo do Grêmio, Roger? Em Porto Alegre, 22 graus a temperatura. Na capital de todos os gaúchos. Falta para bater a equipe de tricolor. A equipe tricolor gaúcha vai para a cobrança. Preocupado, o Rafael fez muitas defesas importantes no primeiro tempo. Já arma sua defesa, arma sua barreira também. São 2 na posição da cobrança. Pavon, que entrou ainda no primeiro tempo. E Marcos Rocha também. Abriu a barreira, botou só um homem na referência, que é o Tapia. Cobrança de falta para a equipe do Grêmio. Gol da esquerda, partiu Pavon, perna direita, bateu direto para fora. Ela foi descaindo, caiu à direita do gol na cobrança do argentino, bebê. E ele pediu desculpa para os companheiros que estavam esperando o cruzamento na área. O Rafael tem pressa para fazer a cobrança do tiro de meta. 1-0, tá vencendo o Grêmio. Informou logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 019 3273 3760 em Campinas. Grêmio aperta na marcação, consegue sair pro jogo, vem com o Arthur, gira em cima da bola, passa na marcação do Marcos Antônio, abre a bola pelo setor direito do campo, tá pedindo por lá o Marcos Rocha, pegou o capitão do Grêmio, vai pra cima, agora encostou o Patrick pra cima dele, consegue a soltura pra Pavon na ponta direita, sai na caça dele o zagueirão do São Paulo, Patrick vem na cobra, na sobra, Edenilson ficou com ela, pedalou, vai pra entrada da grande área, bateu de perna esquerda, defendeu Rafael no centro do gol. Dessa vez foi o meia mesmo, bebê. E que jogadaça do Edenilson. Fez uma fila de jogadores do São Paulo. Rafael ficou com ela. Olha o tricolor. Dando o troco, vem pela ponta esquerda. Tapia levantou nas mãos do Grando. Facilitando para o camisa 100 do Grêmio, hein, bebê? O Tapia já parece um pouco cansado. Correu bastante na ponta esquerda no primeiro tempo. E agora chegou sem fôlego. Para apenas atrasar a bola para o goleiro Gabriel Grando. Que hoje está fazendo 100 jogos com a camisa do Grêmio. 1-0 vence o tricolor gaúcho. Bom, na nossa brincadeira dos likes aqui, a gente pediu 50 no segundo tempo, já estamos com 72. A meta agora é 100, hein? Faltam 28 likes, deixa o like aí, aperta o joia. Isso favorece muito a Bandeirantes nessa rede importante que é o YouTube. E vem na ponta esquerda Lucas Esteves, vem trazendo o time do Grêmio, abraça a bola com Carlos Vinícius, camisa 95, descarregou no campo defensivo para o Wagner Leonardo, recolheu, tocou essa bola para Arthur com Lucas Esteves, ele tabela com o seu companheiro que é o Arthur, voltou com Lucas Esteves, a tentativa com Carlos Vinícius, 1-2, deu errado, São Paulo vem na resposta, Alisson pega a bola, apanha a bola, rolou para Rodriguinho, uma gravata nele.
Pegou feio ali o 17 dos caras, hein? O Doni chegou, deu a gravata. O árbitro deu a falta, o São Paulo bate rapidamente, tem pressa. Rodriguinho acelera, bota a bola pelo setor esquerdo. O Tapia tá por lá, domina, vem para o contra-ataque o time do São Paulo, é Patrick. Tapia tá esperando na ponta esquerda, Patrick deu uma desacelerada, rolou de lado, bola com o Alisson, lateralmente como um Marcos Antônio. São Paulo vem nessa penteadeira, toca essa bola pela direita para Mailton, levantou na boca do gol buscando o Luciano, cortou de cabeça, Wagner Leonardo. Briga por ela o próprio Luciano, houve um pé alto, achei que o árbitro ia parar o jogo. Ela vem pelo meio, passa em cima do Lucas que perde a bola. Vem na resposta agora a Muzula, vem um cara da Gana. E aí o Lucas desce o pé no ganês, hein? Falta pros caras aqui no lado esquerdo do campo. Agora ele vai lá, estica as mãos. O cara agradece. Mas que entrada do Lucas, hein, bebê? O Lucas chegou atrasado, merecia até um cartão amarelo, porque foi uma espécie de um meio carrinho, né? Nas duas pernas do camisa número 9 do Grêmio. Pediu desculpas, jogador do Grêmio ainda tá caído, 1-0 vence o tricolor gaúcho. Desktop Empresa, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo, acesse desktop.com.br. Diga, Gleger Zorzin. Vendo esse lance que o Lucas toma o cartão amarelo, como tá fora de ritmo, né, cara? A bola tava na cabeça dele, uma bola pra ele dominar, ele perde o controle da bola, né? Tem a roubada de bola e a armação do contra-ataque. Ele vem e tem que fazer a falta e toma o cartão amarelo. É nítido que o Lucas está extremamente fora de ritmo, né? Eu falava da parte física, que também é um ponto a ser discutido, mas o ritmo de jogo do Lucas tá 0. Olha o Grêmio, vem Pavon, grande jogada, ganhou do zagueiro, bateu pro gol! Na rede, pelo lado de fora! Esse Pavon é reserva do Grêmio, não dá pra entender. Agora, como tá mal, o Patrick falhou no primeiro gol, tomou uma entortada do argentino, que por pouco não faz o segundo, hein, bebê? Que jogadaça do Pavon, né? Se ele tivesse chutado a bola mais pro canto, mais pra baixo, pro meio do gol, como disse o Mano Menezes, que ficou se lamentando, essa bola poderia ter entrado. Desperdiça a principal chance do segundo tempo, o Pavon. 1-0 tá vencendo o Grêmio. Na marca de 8 da noite, mais 16 minutos, olha o Grêmio. Que bolão sozinho, entrou na área, Edenilson. Se enrosca com o Sabino, ele fica desesperado pedindo o pênalti, o árbitro diz que não. Pressão total da gauchada pra cima do Capixaba, hein, bebê? O Edenilson tá reclamando bastante, foi um trança-pé, dá pra dizer assim, né? Não foi pênalti. Tem que parar várias vezes para ver o lance. Eu até agora não tive uma conclusão, não sei o Gleger. Porque chegou o Sabino para cima dele, tentou pegar a bola, não pegou a bola sai reta. Eu não sei se ele pega realmente. Não pegou para valer, mas foi um trança-pé para mim. O BO vai ficar com Rodrigo Nunes de Sá. Carioca que está no VAR. Já está conversando com David Oliveira Lacerda, o árbitro principal, e ele vai no VAR. Bom, eu vou dar a minha opinião antes até do Gleger, eu já teria marcado antes até. Quero saber de você, Gleger, crava que é pênalti também, é isso, Gleger? Pênalti. Ele vai escolar na perna do Edmilson. Para mim, pênalti absolutamente claro. O árbitro estava muito próximo, não sei por que já não tinha assinalado. Vai no VAR e vai dar o pênalti, não tenha dúvida. Pênalti pro Grêmio. Pode ser confirmado o pênalti para o Grêmio. 8 minutos e meio. Sabino para cima do camisa 8, Edenilson. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara é versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Árbitro tá na cabine do VAR. 8h55 do segundo tempo. Dá 1-0 para o Grêmio. Vamos ver se ele vai confirmar o pênalti. Árbitro de 29 anos. É do Espírito Santo. Apitou 30 jogos. Esse é o 31º do ano. Confirma o pênalti para o Grêmio. Grêmio tem a condição de fazer o segundo gol. Explode o torcedor tricolor da Arena. E agora o Edenilson aproveita e pede um cartão pro Sabino, bebê. Como ele deu a falta, tem que dar o cartão amarelo, né? O Sabino já vem com a mão assim, como quem tá sofrendo um assalto, né? As duas mãos pro alto.
E realmente, em vários ângulos, deu para ver que o pênalti realmente aconteceu. Vamos ver se ele vai dar o cartão amarelo e vamos ver quem vai bater esse pênalti. O Grêmio pode ampliar na arena, faz a festa, a torcida, e o goleiro Rafael tá do outro lado, também é pegador de pênalti. Vamos ver quem será que vai levar melhor, hein, Roger? Rafael ainda tá conversando com o árbitro da partida, Luciano também, Arboleda também. 3 líderes do São Paulo no campo. Já está com a bola o Carlos Vinícius, que fez o primeiro gol. O árbitro pede para que todos saiam da grande área. 10 minutos, Elton Grimaldi marcando comigo na mesa de som. Hoje com Lucas Pessoa nas imagens do YouTube. Com Gil Kleber na central técnica e também na direção. Equipe técnica mais técnica do seu rádio, colocando você dentro da Arena Grêmio. 10 minutos, pênalti para o Grêmio. Você em casa imagine, é o gol da sua esquerda. Vai para a cobrança Carlos Vinícius, que desviou um chute forte do Amuzu no primeiro tempo aos 38 para matar o goleiro Rafael e fazer o primeiro gol. Ele contra Rafael, perna esquerda, partiu para a bola, bateu, é gol! É gol, 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 é gol! Do Grêmio! De novo, Carlos Vinícius, camisa 95, perna esquerda, bate perfeitamente o pênalti. Bola no canto direito, goleiro pro canto esquerdo, nem sai na foto, Rafael, ela vai morrer no fundo do gol. Carlos Vinícius, ele não perdoa, ele marca-te, fatal, letal, você é o tal. Grêmio 2, São Paulo a deriva 0, o que vale é o detalhe. Conta aí, Bereta. Detalhe para a categoria do Carlos César. Ele olhou bem nos olhos do goleiro Rafael, que acabou se deslocando um pouco mais rápido para o canto esquerdo. Ele escolheu o canto direito, meia altura, chutou forte, com raiva, para fazer o segundo do Grêmio e o segundo dele no jogo. Amplia o tricolor gaúcho, agora Grêmio 2, São Paulo 0. 11h57, Lucas entrou, não deu tempo de fazer nada. O Grêmio foi lá, fez 2-0. E você no futebol da Bandeirantes Campinas. Olha o Sabinão, ganhou do zagueiro, abriu a bola com o Lucas. O São Paulo vem tentar o primeiro gol para dar um respiro. O Lucas perde a bola, mas perdeu de bobeiraça. A Muzu vem pedindo pelo setor esquerdo. Recebeu de Edenilson, olha o contragolpe dos gaúchos. Vem pelo lado esquerdo do campo. Atenção, rolou a Muzu, vai fazer o terceiro, bateu! A bola desvia em Arboleda e vai para fora! Quase o terceiro do Grêmio. Mas que jogada do Edenilson. Fez de besta a zaga do São Paulo. E aí o biquinho do pé do zagueiro Arboleda salva o São Paulo. Seria um gol maravilhoso no sul do país, bebê. Mais uma jogadaça do meia do Grêmio, né? Deixando os jogadores do São Paulo praticamente parados. Escanteio para o tricolor gaúcho. Bola já chega aqui fora da grande área depois da batida. Ameaça chutar de longe, chutou Dori, bateu em cima da zaga do São Paulo. O jogo não para, tá 2-0 pro Grêmio. Agora uma falta de ataque. O Arthur empurra o jogador tricolor, é falta para o São Paulo no campo defensivo. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 13 minutos, segundo tempo. Olha, mais um pênalti possível pro Grêmio, hein? No chute forte do Marcos Rocha, a bola teria batido nas mãos do Sabino. Há uma reclamação intensa dos jogadores do Grêmio. Se ele autorizar a cobrança da falta no campo defensivo, ele não vai permitir que o VAR faça a interação. Agora, se ele não autorizar, pelo jeito tá ouvindo, hein, bebê? E bola na mão, pela regra, ele tem que dar, independente da intenção ou não. A gente viu aí nos últimos jogos que a gente transmitiu aqui na Rádio Bandeirantes. Bola na mão, é falta, é pênalti, é não gol. A bola na mão, independente da intenção, ele tem que dar. Vamos ver. Marcos Rocha bateu, ela bate na coxa, depois vai no braço direito do Sabino. Foi claro, foi pênalti. Foi pênalti. Ele vai dar pênalti. Ele só não vai dar se ele não quiser, hein? Vamos ver. Ou vai mandar seguir? Deixou seguir, lucro total pro São Paulo, Glegg. Foi muito pênalti.
Você vê que o Sabino tá com as duas mãos para trás, a hora que a bola vem, ele tira o braço direito, né, para fazer o movimento de interceptação. Para mim, pênalti claro pro Grêmio não assinalado. O São Paulo se safa, pra mim também foi pênalti claríssimo. O Sabino tá mais perdido do que amendoim na boca do banguelo. 14:55, segundo tempo. 2 para o Grêmio, 0 para o São Paulo, Edu Pinheiro. O Grêmio vai querer parar o campeonato. É o seguinte, 21h30, 2 clubes estão na zona de rebaixamento, jogam Vitória, que é o 17º, tem o clássico contra o Bahia lá no Barradão, e o Juventude joga no Maracanã contra o Fluminense. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É grande demais a plateia virtual da Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Edgar Ponzoni. Um abraço pra você, Edgar. Tá aqui o Benício Correia Brasil. Valeu, Benício. Um abraço pra você também. Deixa o like aí. 94 likes já, nós vamos chegar a 100 já. A meta é 100 likes. Só faltam 6. E pode ser em instantes. É assim que a gente fala, galera. Vai lá e deixa o like pra gente. E aqui uma falta de ataque do Grêmio lá pelo lado esquerdo do campo defensivo. Quem cometeu foi o Pavon. É bola para a equipe do São Paulo. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, tudo que você sonha está lá. Você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Ô Roger. Pois não. Agora eu quero saber o seguinte, né? Diga. Se o presidente do São Paulo vai fazer um comunicado, se o Hernan Crespo vai falar na entrevista coletiva, porque o último jogo foi exatamente igual, só que ao contrário. São Paulo estava ganhando de 2-0, teve um pênalti, eles ficaram loucos da vida. E agora? O Grêmio está ganhando de 2-0, teve um pênalti, o que eles vão falar? São Paulo beneficiado pelo Capixaba. Já o Gleger faz um retrato do jogo. O tricolor todo no campo de ataque. Vem o Sabinão. Sabino faz o passe à frente para o Luciano. Escorou, bateu Marcos Antônio. Bola desviada, vai para fora. Escanteio. Escanteio pro tricolor. Posso estar errado, mas acho que é o primeiro escanteio pro São Paulo no jogo, hein, Beretta? Exatamente, eu acho que é o primeiro escanteio do jogo. E o Marcos Antônio tá sumidão. Foi uma das primeiras boas jogadas dele. Escanteio lado esquerdo, Mailton já está se posicionando para fazer a cobrança, Roger. Mailton vai para a cobrança, gol da direita, você em casa imaginando a Bandeirantes Campinas se transportando para dentro da Arena Grêmio. Mailton perto da direita, parte, bate fechado, vai nela, Grando! A bola aí entrando numa espécie de gol olímpico, é novo escanteio, bebê. E baita goleiro, defesa do goleiro Gabriel Grando, né? Hoje completando 100 jogos. Mais o escanteio lado esquerdo, mais uma vez Mailton. Mailton vai para a cobrança, 22 no costado, parte, levanta de novo, Grando. Dá um tapa nela, voltou o rebate para Rodriguinho. Esse aí então, hein? Rodriguinho, você tá numa posição que já foi de Raí. E já foi de tanta gente importante para o São Paulo. Ele toca essa bola soltando para Marcos Antônio. Descarregou a Lucas, vai para frente o Lucas. Lucas abriu pela direita, tocando essa bola aqui na ponta para a presença do Tapia. Tapia devolveu com Lucas. Lucas já vai fazer a soltura lateralmente. A bola para Marcos Antônio. Deixou de novo para Alisson. Alisson para Marcos Antônio. São Paulo troca passes. Não é rápido, é lento o São Paulo. E aí perde o time de fazer a soltura de bola mais à frente. Bola descarregada atrás para a presença do Patrick. 18 minutos de bola rolando o segundo tempo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Ô Roger, pois não. Gostaria de fazer uma pergunta para o Gleger, que é o especialista, né? O Volpe, que é ex-goleiro do São Paulo, que para mim é meio Dalberson, né? Ou seja, sempre falha. Esse goleiro Gabriel Grando, para mim, é bem mais goleiro do que o Volpe. Eu não sei o que acha o Gleger. Eu gosto do Grando também, só que quando o Volpe foi contratado, ele não vivia um bom momento, né? Aí a diretoria do Grêmio traz um goleiro um pouco mais experiente. Para mim, os dois estão no mesmo nível, mas eu concordo com você. Esse goleiro que tá jogando aí, que tá fazendo 100 jogos, o Gabriel, ele falha muito pouco, ele mantém sempre uma regularidade. O Volpe não. O Volpe tem uma regularidade, oscila demais, em alguns momentos acaba falhando e prejudicando a equipe gremista. Cartão amarelo para o Mailton. Entrou firme no jogador do Grêmio para parar o contragolpe.
São Paulo tem Rafael, Mike, Ferrarese, Sabino, Alan Franco, Marcos Antônio, Rodriguinho e Dineno como pendurados. E é mais um cartão pro São Paulo, bebê. É o segundo do jogo e segundo para jogadores do São Paulo. No primeiro tempo, o Tapia tomou um cartão e agora o Mailton toma um cartão também. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado. Em Campinas tem, Sorocaba tem, Santa Bárbara do Oeste tem também. São Paulo sentiu muito, né, Roger? Pois não. São Paulo sentiu muito. Verdade. O São Paulo sentiu muito o segundo gol. Né? Não consegue executar nenhuma jogada. O Grêmio agora baixou as linhas, né? Em alguns momentos você vê ali linha de 5 lá atrás. O Mano Menezes, inclusive, desesperado, tentando tirar o time lá de trás. Mas já é um time que joga pelo resultado, o Grêmio, né? Com 2-0. Mas o São Paulo, o emocional, abalou demais depois que tomou o segundo gol. Rodriguinho rola essa bola para Marcos Antônio. São Paulo tentando chegar à marcação do seu primeiro gol. Deu a Patrick na ponta esquerda, levanta, bate no costado no Marcos Rocha, vai para fora. Bateu no costado do Pavão, quem marcava por lá, lateral São Paulo na ponta esquerda. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Ferreira, hein? O Ferreirinha tá entrando, camisa 11 do São Paulo. Outro jogador que tá entrando é o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo tá entrando no lugar do Tapia. Já já eu confirmo quem saiu para a entrada do Ferreirinha, né? Luiz Gustavo vem aí, sangue novo. Ferreira também, camisa 11 do São Paulo. E vai mexer o Grêmio também, na base da baseada. E aí, Gleger, primeiras alterações do São Paulo. Fala, Gleger. Daqui a pouco o Gleger Zorzin trazendo a sua opinião sobre as mexidas do Hernan Crespo nesse segundo tempo. Porque a vida é feita de conexões. Internet de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Oi, Roger. Essas metidas no São Paulo aí, Luiz Gustavo veio no lugar do Tapia e o Ferreirinha. Sempre uma expectativa do São Paulo. Exatamente, o jogador de velocidade precisa mudar um pouco, né? Traz um pouco mais de experiência pro Luiz Gustavo e um pouco de velocidade com o Ferreirinha. Justamente, eu tava falando isso agora. O Grêmio baixou as linhas, né? Em alguns momentos tem linha de 5. E aí você precisa de jogador de velocidade para tentar passar sobre essas malhas de marcação. E aí o Ferreirinha tem essa capacidade. E o Luiz Gustavo, eu creio que a entrada para tentar ter um pouco mais de qualidade nessa transição, para que essa bola possa chegar com mais qualidade à frente. Acerta para mim o Hernan Crespo. Deixa eu confirmar as alterações, Roger. O Tapia saiu para a entrada do Luiz Gustavo e o Rodriguinho saiu para a entrada do Ferreirinha. Na equipe do Grêmio, saiu o Amuzu para a entrada do Cristaldo e saiu o Carlos Vinícius, que marcou os 2 gols, para a entrada do Christian Oliveira. São as 4 alterações, 2 para cada lado. Christian Oliveira e Cristaldo são os jogadores sangues novos na equipe do Grêmio, hein, Gleger Zorzin? Exatamente. E aí oxigenando, né, os homens à frente, para tentar ter um pouco mais de hora que roubar essa bola, e a gente percebe que a postura gremista é essa, jogo reativo, né? Marca e tenta explorar o contra-ataque. Então, o Mano Menezes já faz a substituição justamente para isso, para dar uma oxigenada e botar um pouco mais de velocidade no contra-ataque. Este é o Gleger Zorzin comentando as alterações que os técnicos fazem lá na Arena Grêmio. O tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca. 23:23, etapa final de jogo. Arena Grêmio, 2 para o Grêmio, 0 para o São Paulo. Bandeirantes. Pegando a numeração do time do Grêmio aqui, o Cristaldo, camisa 10, está em campo. Jogador de meio de campo, vai ajudar ali o Edenilson, camisa 8. E o Christian Oliveira é o 99. 99, Christian Oliveira. Jogador de frente, jogador que vai pra cima. Jogador de área também. Aqui o Lucas tenta bater a carteira do Arthur. Cercado, o Arthur rola essa bola atrás para Noriega. O peruano domina a bola, sai pro jogo, abre pelo setor direito, servindo até a presença do Marcos Rocha. Lá vem ele, experiente jogador do Grêmio, faz um break, já está no campo de ataque, 2-0 para o Grêmio. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Timaço do Carlos Batista. Anunciando para sábado.
Todas as emoções da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Londrina e Ponte Preta. Com Leandro Boles e vem Grêmio na grande área. Bola pingou, sobrou, bateu Cristian Oliveira pra fora. Serviu ao Pavão que bateu pro gol. Na verdade era o Cristaldo. Entrou como um foguete, fator surpresa, bateu, passou sobre o gol, hein, bebê? Primeira jogada do Cristaldo, né? Primeira oportunidade que ele desperdice. Não pode desperdiçar uma jogada como essa, mesmo o Grêmio vencendo o jogo por 2-0. Ele chutou, buscou o ângulo esquerdo do goleiro Rafael, a bola foi pra fora. Tiro de meta e eu vou passar renda e público do jogo. Boa! Público total, 21.526 torcedores, 21.526 para uma renda de R$1.067.568. R$1.067.568 nesta noite em que o Grêmio está vencendo o jogo por 2-0 na Arena do Grêmio, Roger. Grêmio que tem média de 25.200 torcedores por jogo, dá uma caidinha agora, esse que é o seu 14º jogo como mandante no Campeonato Brasileiro desta Série A de 2025. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes sempre com você de segunda a sexta, 11h30 da manhã tem Nossa Área, às 5 da tarde tem Esporte Debate, CH no Nossa Área, Batistão está sempre à frente do Esporte Debate. Aqui o São Paulo troca passes do campo de ataque. Bola até o setor esquerdo com o Patrick. À frente com o Luciano, devolveu a Patrick, tentou a frente para Marcos Antônio. Luiz Gustavo também por lá, a zaga do Grêmio mais atenta, tirou. Agora contra-golpe Edenilson. Cavada, falta ele, entra, o árbitro marca a falta. Mas eu acho que realmente houve o toque forte por baixo. Foi cavada não. Ou cavou? Se cavou foi um grande de um ator, hein, bebê? Foi difícil, até pra gente que tem um recurso eletrônico, ver se foi falta ou não. Luiz Gustavo nem reclamou, né? O jogador do Grêmio não tem pressa pra fazer a cobrança. 2-0, tá vencendo o tricolor gaúcho. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 26h30, segundo tempo. Na Arena Grêmio, 2 para o Grêmio, 0 para o São Paulo. Tá aí, tá comigo, Edu Zasso. Olha, é o seguinte, Flamengo e Palmeiras é domingo, 16 horas, Palmeiras líder 61, Flamengo em segundo com 58. E eu estarei nessa aqui na Bandeirantes. Olha o Grêmio que é o terceiro, Arboleda vem bem, evita a presença da entrada na área do Pavon, coloca essa bola pra fora, é bola pra equipe do Grêmio bater em arremesso lateral na ponta direita. O Grêmio quer mais, Gleger. Tá 2-0 e é o Grêmio que tá mais perto de fazer o terceiro do que o São Paulo de descontar, hein, Glegaço? Exatamente. Chega, pressiona. O Cristal teve uma chance clara para fazer o terceiro gol. E o São Paulo, vou repetir, sentiu demais o 2-0, não consegue e até o momento as mexidas não surtiram efeito. Já passamos o 100 like, bebê. 102 likes. Vamos para 125? 125, meta do Breno Beretta. Tem público para isso, tá cheia aqui a nossa live. 125 likes e o São Paulo vai fazer o primeiro gol. Vamos fazer o desafio aqui. Chama gol aí, metendo like, ó, São Paulo vem pro câmera ataque, vem Lucas, bolão lá pela ponta esquerda, vem Tricolor, atenção, vai pra área, bateu pro gol, passa a esquerda do gol, Ferreira foi lançado pelo Lucas, bateu, passou a esquerda do gol, quase o primeiro do São Paulo, bebê. Que oportunidade desperdiçada pelo Ferreirinha, né? A principal do São Paulo nesse segundo tempo. Ele limpou o zagueirão, teve o canto direito para bater, canto esquerdo do goleiro Gabriel Grando, que já estava batido, mas ele tirou muito, chutou para fora, desperdiça a chance o São Paulo de diminuir. 2-0 vence o Grêmio. 2-0 para a equipe do Grêmio. Tricolor gaúcho vai chegando a 36 pontos nesse momento. Ferreira foi desarmado, o Lucas mesmo assim vem por baixo, acordado no jogo agora o Lucas, arma o São Paulo de novo, deu a Alisson pelo setor esquerdo, devolve a Lucas, tabelou com o Alisson de calcanhar, deixou com Ferreira se gerar em bom momento, devolveu mais atrás ainda pro Sabino, São Paulo com medo de chutar, mas no meio do caminho houve um toque para cima do Ferreira. Luciano reclama muito, pediu a falta, o árbitro deu a vantagem, deixou seguir. Lucas abre essa bola de novo aqui pelo meio de campo, dominando o time do São Paulo, Luiz Gustavo à frente, tabelou, cartão pro Luciano, tava desenhadaço.
Claro, até eu tenho vontade de pegar um cartão que eu não tenho e mostrar pro Luciano, bebê. Ah, ele reclama o tempo todo, né? No primeiro tempo, no segundo tempo. O último árbitro do jogo, que foi até afastado, né, de Palmeiras e São Paulo, ele até relatou, né? O Luciano reclama de tudo. E realmente, a gente vê, ele é muito chato, né? E agora toma um cartão amarelo merecido. 29-33. E aí, Gleger Zozinho, o jogo, vida dura demais pro São Paulo, hein, Gleger? Duríssima, né? Vida duríssima. Aliás, o Luciano, né, cara, eu até dou risada porque é impressionante, né, cara? Ele não consegue se conter, tem que reclamar. Mas eu vou repetir, cara, eu tenho dito isso durante todo o segundo tempo. O São Paulo sentiu, né, os gols tomados, sentiu o segundo tempo, o início, né, aquele gol de pênalti, acaba se complicando dentro do jogo. Teve um lance aí agora que o Lucas escapa e aí a gente vê o desespero, né? Se o Ferreirinha tem um pouco mais de calma, poderia ter tido uma conclusão um pouco mais efetiva. Mas enfim, o Grêmio controla, defensivamente é muito sólido, dificultando ainda mais, né, o São Paulo nas ações do tricolor paulista. 22 graus a temperatura em Porto Alegre. Meia hora marcou, o Elton Grimaldi evocou esse ataque do São Paulo, o Luciano domina, 2 a marcação, é derrubado. Ele pede a falta, o árbitro não marcou e depois dá uma falta pro Grêmio. Agora o time do São Paulo inteiro reclama. O Luciano mesmo não reclamou, até porque acabou de tomar um cartão amarelo por reclamação, hein, bebê? É, não tem como reclamar, né? Não para de reclamar agora que tomou o cartão, quem sabe, né? E o Grêmio já cobrou essa falta. Grêmio que tá vencendo o jogo por 2-0 e o torcedor empurrando o tempo todo em Porto Alegre. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, segundo tempo. Arena Grêmio, 2 para o Grêmio, 0 para o São Paulo, Edu. Olha o seguinte, o Fluminense veio de derrota 2-1 pro Mirassol, enfrenta o Juventude, que vem de derrota do Palmeiras 4-1. 21h30, Maracanã, repito, o Fluminense e Juventude. No primeiro turno deu São Paulo por 2-1 no Morumbi, gols de Arboleda e André Silva de pênalti pelo São Paulo. E Aravena pelo Grêmio, o jogo teve 11 amarelos naquela ocasião. O Grêmio vai dando o troco, vai vencendo em casa. Olha o Luciano aí, dominando a grande área. Não teve domínio, a bola queimou em seus pés. O tricolor gaúcho vem na resposta agora pelo setor direito do campo. Puxa o contra-golpe, Dodi. Vai pelo setor direito. Sabino ganha dele e empurra a bola até a presença do Rafael, que sai pro jogo com Arboleda. Placar de 2-0, o Grêmio vai vencendo. 32 minutos, estamos na reta final do jogo. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19-3273-3760 em Campinas. Lucas com Marco Antônio, devolve com Lucas. São Paulo no campo de ataque, bola chegou até o setor direito do campo. Mailton volta arredondando a bola com Marco Antônio, costura, vai tentar a inversão pro lado esquerdo, não. Ele toca essa bola para Luiz Gustavo, que se apresentou melhor por jogo. Abre com o Mailton, setor direito. O São Paulo troca passes como se estivesse vencendo o jogo. A impressão que dá às vezes, Gleger, é que o São Paulo só está esperando o campeonato acabar. O São Paulo só quer que o Brasileirão acabe para ele ir de férias. Essa é a impressão que eu tenho, Gleger. É, já parece que já tá em ritmo de férias, né? Conseguiu uma pontuação um pouco mais alta, mas enfim, o campeonato ainda não terminou, cara. O São Paulo jogar o futebol que vem jogando, olha, pode ter problema lá no final da competição. Faltam ainda 11 rodadas, hein? Tem muito jogo pela frente. E o Crespo que põe as barbas de molho, viu? Olha o recado do Gleger. Crespo não tá garantido no São Paulo, segundo o nosso comentarista. Agora o São Paulo teve uma jogada ele feito com o Ferreirinha, saiu abafando no levantamento que ele fez para o Lucas, abafando ali o Gabriel Grando. E talvez a única, nem grande jogada do São Paulo, mas a única jogada do São Paulo no ataque, hein, bebê? É, realmente, São Paulo tá com muita dificuldade de jogar, principalmente lá na frente. Agora eu tenho uma pergunta pro Gleger. Posso fazer? Deve. O que resolveu trocar Luiz Ubeldia por Hernan Crespo? É a vontade de gastar mais com multa, Gleger? É porque parece... trocar os 6 por meia dúzia, né? Trocar os 6 por meia dúzia. Também não concordo. Também quando contratou o Crespo eu disse isso. São Paulo, né? Aí teve um bom momento, ele começou titubeante, teve um bom momento. Aí todo mundo, chegou a solução dos problemas. A hora que tem alguns problemas como contusões, jogadores fora, a gente vendo o que está acontecendo. Para mim,
Respondendo a sua pergunta, Breno, 6 por meia dúzia. Que bela enfiada, lá vem Grêmio, ponta direita, Pavon, rolou na boca do gol, vai pintar o terceiro, Cristian Oliveira, defendeu o Rafael, é o que salva nesse catado do São Paulo, defesa monumental, Beretta. Teve a oportunidade o jogador do Grêmio, cara a cara com o goleiro Rafael, que cresceu, né? Cresceu no momento certo. É claro que o jogador do Grêmio tinha pouco espaço por ali, mas o goleiro do São Paulo foi muito bem, evitando o terceiro gol da equipe do Grêmio. Já tem mais mudança no tricolor gaúcho, mas agora tem escanteio pelo lado esquerdo para o Grêmio bater. Mais uma vez o Pavon tá na bola. Atenção, escanteio pro Grêmio, Pavon levantou no primeiro pau, desvio, passa a bola, vai para fora. Na tentativa do Cristaldo, ela passou perto, era uma jogada visivelmente ensaiada e ninguém na marcação, o Rafael chegou pagando geral, hein, bebê? Porque não tinha ninguém marcando o Cristaldo, que jogou como se fosse um zagueiro, cabeceou muito pra cima, a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado, 2-0, vence o Grêmio. Roger. Pois não. Roger, milagre, né? Grau de dificuldade, a nota da defesaça milagrosa de Rafael com Gleger Zorzin. 8,5. Defesaça na avaliação do grande Gleger, ex-goleiro, nosso comentarista. Defesaça do Rafael que tá salvando o São Paulo. Tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca. Quinto sinal marca 8 da noite, mais 45 minutos, 35 do segundo tempo. Grêmio 2, tá pouco, São Paulo 0. Esta é a Bandeirantes Campinas de Márcio Batista. E vem tricolor paulista Marcos Antônio. Devolve essa bola, passe curto com Luiz Gustavo. O Rigoni entrou no São Paulo. E vem tricolor, tentou entrar na área com Lucas. Tirou a zaga do Grêmio e vem para o câmbio de ataque. Já as alterações. Na informação do repórter Breno Beretta. Tem aí, Breno? Já vou confirmar para você aqui, porque o Rigoni entrou no São Paulo, como você disse, né? Já vou confirmar para você, tá atualizando aqui. Eu tenho a impressão que até a TV que tá transmitindo não pegou a alteração. Porque foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi logo depois da defesa monstruosa do goleiro Rafael e, como bem disse o Gleger, mereceu, né? Eu já vou colocar aqui as alterações no jogo para você. Enquanto isso, o Cristian Oliveira chuta de fora da área, de perto da direita, passa a direita do gol. Pela linha de fundo apenas acompanhou o Rafael, mas agora num outro ângulo a bola passou longe. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Reta final do jogo e já tem mais duas no Grêmio, hein? Mano, vai mexer de baseada daqui a pouco. Narrador ama. Eu adoro, minha prancheta fica parecendo o Mapa Mundi. Coisa mais terrível do mundo. E vem São Paulo com o Patrick, lado esquerdo do campo. Dá uma brecada, soltando a bola para Alisson. Atenção, Alisson olhou para a grande área, viu a melhor opção que tem para fazer é tocar a bola para Arboleda na passada que ele deu. Domina o zagueiro do São Paulo, pois não, Breno? Eu tenho aqui, saiu Luciano, camisa 10, para a entrada do 77 Rigoni. Foi essa alteração do São Paulo. Olha aí, o Rigoni dominou. Voltou essa bola para Lucas, o São Paulo com medo de chutar. Dá a bola para Alisson lateralmente para Marcos Antônio, vai chutar aí, bateu em cima do zagueiro do Grêmio. Tá viva na grande área, ninguém sobe, ela quicou, vai sobrar pelo lado esquerdo do campo, Luiz Gustavo ajeitou, Ferreira na grande área, levantou no segundo pau, ninguém no São Paulo por lá e ela vai para fora. Tiro de meta para bater o Gabriel Grando. O jogador do Grêmio desaba, visivelmente sabendo que vai fazer alteração. Já cai para ganhar um tempo. Câimbras na perna esquerda do Arthur. Quem sabe agora possa sair o Arthur, né? A gente vai confirmar os jogadores do Grêmio que vão entrar. Ele tá sentindo também o posterior da coxa esquerda, sendo ajudado pelo árbitro e também pelo Marcos Rocha. O árbitro falou, ó, sai por aqui mesmo, sai pela linha de fundo, né? E o Arthur saindo aplaudido, já tava na cara que era cera, né? Camisa número 29. Arthur que um dia jogou no Barcelona e na seleção brasileira, né? De volta ao Grêmio, ele sentiu realmente o posterior da coxa quando ele estava correndo. Já estava reclamando, né? A gente vai confirmar quem vai entrar no lugar do Arthur, que tem jogadores ali prontinhos para entrar, né? Cuejar. O Cuejar, camisa número 6, já vai entrar na equipe do Grêmio, né?
e os torcedores do Grêmio aplaudindo o Arthur até agora. Cuejar, aquele mesmo que jogou no Flamengo, entra na equipe do Grêmio e saindo o Arthur. Arthur saindo e o Edenilson também saiu. Para as entradas, o Cuejar, meia dúzia, e do 53, Gustavo Martins. 2 alterações na equipe do técnico Mano Menezes. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app, abra sua conta. Deixa o like pra mim, ó, o joia que eu quero chegar a 125 likes nesse jogo. A Bandeirantes agora com Guarani fora, a Ponte tem mais 2 jogos, nós vamos mirar os times de São Paulo nessa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo tentava com Ferreira na entrada da grande área pelo lado esquerdo, desarma a zaga do Grêmio, tira dali. A última derrota em casa do Grêmio para o São Paulo foi em 21 por 2-1 no Brasileirão, ainda de 2020. Lembra que o Brasileirão de 20 foi jogado em 21? Foi 2-1, de lá pra cá, 3 vitórias do Tricolor Gaúcho, vai ser na 4ª. Vai se criando uma freguesia. O São Paulo não vencer o Grêmio na Arena desde 2021. Faz tempo, hein, bebê? E o Grêmio é muito forte em casa, né? Já era com o Renato Gaúcho, Mano Menezes agora conseguiu acertar o time aos poucos. Vamos ver, né? Se os 2 times conseguem vaga na Libertadores do ano que vem ou não. Eu acho que tá mais pro Grêmio do que pro São Paulo, viu, Roger? O HHHHH45. Que nojo desse Luciano. Esse cara não sai do time. São Paulinos revoltados com o Luciano. 110 likes, faltam 15. E olha o São Paulo. Deixa o like pra mim. Rigoni levanta mal demais. Sobrou com Wagner. Leonardo voltou pra Rigoni, insistiu, bateu pro gol. Mascado pegou Gabriel Grando. Só pra dar aquela aquecidinha, o camisa 100 do Grêmio, hein, bebê? É muito seguro o goleiro do Grêmio, pegou essa bola tranquilamente, fazendo uma cerinha também, mas tem 8 segundos pra repor a bola. O Grêmio tá vencendo o jogo, finalzinho de partida. E ele deu os 8 segundos. Deu. Você cantou a bola. Ele contou, né? Ele contou, o goleiro tava lá, achou que ele não ia dar, ó. Deu acho que 10 segundos. Ele vai dar falta. Você cantou a bola, é um escanteio. Né? Isso. É escanteio, pela regra é escanteio. Mas que boca sua, hein? Este é o Breno Beretta, grande repórter, tá antenado, cantou a bola, o árbitro Capixaba foi lá e marcou. É escanteio pro São Paulo, 41:50. Atenção pra cobrança, Lucas Esteves partiu no primeiro pau. Houve desvio no primeiro pau do Rigoni, ela sobrou no segundo. O Arboleda geralmente não perde esse tipo de gol. Ele tocou no cucuruco em cima, a bola foi pra fora, tiro de meta. E a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 42, segundo tempo. Vai dando o Grêmio. Grêmio que venceu 8 dos últimos 9 confrontos em Porto Alegre e sempre impõe seu ritmo no estádio, especialmente em jogos grandes. Esse Grêmio imbatível, tchê. Jogando em seu estádio, tá vencendo 2 Grêmios, 0 São Paulo, Edu. Olha, é o seguinte, São Paulo, 8º colocado com 38, o Grêmio é 11º com 36, e domingo o Grêmio pega o Bahia em Salvador e o São Paulo pega o Mirassol em Mirassol. Bandeirantes Campinas. Sábado tem final da Série C com Leandro Bolle, 5 da tarde. Londrina e Ponte Preta, o primeiro jogo. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. 43, resta final do jogo. Faltam 3 likes para batermos a meta de 115. Tínhamos pedido 125, mas vamos ficar no 115, eu acho, hein? Ah, será que não chega, hein? Pede pro pessoal meter o dedo aí, Gleger. Seus amigos. Nossa arma secreta. Gleger Zorzin. Ó, é só ir no joinha, gente. Pessoal que tá assistindo aí, vai lá no joinha lá e clica no joinha. Nós temos a nossa meta aí, vamos ajudar aqui, pô. Entendeu? É só ir lá no joinha. Você já deu like aí, Roger? Já dei. Você já deu, Breno? Já dei, no primeiro tempo. Eu já dei também, então só falta você agora. Dá o joinha aí, pô! Ô, Gleger, estão dizendo aqui que a equipe inteira da Bandeirantes já deu. E ainda tá faltando um pouco mais.
CH. Eu acho que até o Tigrão já deu. O Tigrão é o primeiro. O Tigrão tá numa rede nesse momento, ele tá numa rede repousando e tá lá com vários celulares dando like. Ó o Grêmio, ó. Exatamente. Ó o Grêmio, Cristaldo na boca do gol, bate mascado, o goleiro pega o Rafael até o fim, salvando o São Paulo, Breno Beretta. Essa foi mais gol perdido do que defesa do Rafael, porque o Cristaldo tinha o gol pra ele, né? Era só escolher o canto, chutou no meio do gol, deu de presente pro Rafael. Desperdiça a chance de ampliar. Vence o Grêmio 2-0. Para Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vem São Paulo no meio de campo. Marcos Antônio domina, toca essa bola para Luiz Gustavo. Grêmio vem forte na marcação. O Grêmio quer que o jogo acabe para ele se recuperar no jogo. Vinha de dois jogos sem vitórias. O empate contra o Santos e a derrota para o Bragantino. São Paulo perdeu para o Palmeiras, queria hoje a recuperação, mas não. Com esse futebol, São Paulo tem que dar graças a Deus que já tem uma boa quantidade de pontos. Quarto árbitro, o senhor José Mendonça da Silva Júnior, deu 5. 5 minutos, vamos a 50, portanto, no jogo. São Paulo desperdiça o ataque, vem para o contra-ataque o time do Grêmio. Pavon descarrega pelo meio, soltando a bola com o Cristaldo. Prefere abrir atrás com Noriega. Recomeça lá atrás o time de Mano Menezes. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos. Harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aí, aromadeservas.com.br. Batemos a meta, 125 likes, muito obrigado. Nós costumeiramente fazemos jogos dos times de Campinas. Hoje estamos iniciando essa reta final do calendário brasileiro, fazendo os times de São Paulo. E é muito importante passar de 100 likes, vocês não têm noção. 125 é bom demais, demais, demais. Muito obrigado. Marcos Antônio traz o São Paulo, rolou para Alisson, tentou meter para Ferreira na ponta esquerda, quarta zaga do Grêmio. Voltou para Luiz Gustavo. Vamos, São Paulo, fazer o gol de honra. Ferreira na área, pisou na bola. Não, hoje, falar para você, hein? O chimarrão que deram pro São Paulo tava estragado, hein, bebê? E aquela aposta que o Ferreira fez com o Neto, eu não sei se ele vai conseguir cumprir dos gols até o final do ano, né? E aí o Cristian Oliveira tinha chance de matar o jogo, fazendo o terceiro gol. Nem tocou, nem passou, pra sorte do tricolor paulista, é só tiro de meta, que já foi batida pelo Rafael. Reta final de jogo. Um jogo que tinha tudo pra ter gols, né? Já que o Grêmio tem média de 1,04 por jogo, o São Paulo tem média de 1,015, mas vai passando em branco o São Paulo. O Grêmio não, fez a parte do São Paulo, meteu 2 gols. E com isso o Grêmio vai se recuperando. É o 100º jogo da história. 100 Grêmios e São Paulos. Olha só, pus o plural onde não podia. São agora 34 vitórias do Grêmio, 30 empates, 36 vitórias do São Paulo, que ainda leva ligeira vantagem na casa do Grêmio. Foram 47 jogos com esse, com 25 vitórias do Grêmio agora, 12 empates e 12 vitórias do São Paulo. Um amplo domínio do Grêmio jogando contra o São Paulo no estádio Arena do Grêmio, incluindo também o histórico Grêmio, o estádio do Grêmio Olímpico, que está lá abandonado às margens do rio. Festa da torcida azul, preta e branca do Rio Grande do Sul. A torcida do Grêmio que costuma fazer avalanche, né? Faz aquela avalanche linda. Falando em Grêmio, eu já acompanhei um jogo do Grêmio em que o Gleger pegou um pênalti do Ronaldinho Gaúcho. Você sabia disso? Ah, o Gleger era demais. Você pegou um pênalti do homem, Gleger? Foi no brinco de ouro. Peguei um pênalti do homem. O homem na época, meu Deus do céu, hein? Mas foi exatamente isso. Grandes momentos, hein, Breno? Grandes momentos. Grandes momentos. E o Guarani venceu aquele jogo, se eu não me engano. Falta para o São Paulo. 48. Parte, levanta a cobrança da falta. Chegou muito perto o jogador do Grêmio, né? E vai receber cartão amarelo, o Dodge, porque não deixou o espaço da cobrança para o time do São Paulo da falta. Reta final do jogo. Primeiro cartão pro Grêmio. Novo plano de celular da Desktop, 15 a 20 GB de internet com WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99 mensais. Acesse desktop.com.br. Falta São Paulo, levantou Mailton. Subiu o ataque do São Paulo com Lucas metendo para fora. Nem Lucas deu jeito no São Paulo. Tiro de meta para bater o grande Gabriel Grando, que foi muito bem no jogo de hoje. Mas para mim,
o craque do jogo é Rafael, até melhor do que Carlos Vinícius, que fez os 2 gols do Grêmio. Para mim, com mais punch de craque do jogo, o Rafael, capitão do São Paulo, pelos milagres que fez, inclusive a última grande defesa, levando uma nota 8.5, que está classificada na regra gleguística como defesaça, como milagre. Ô Roger, pois não. Assim que o juiz apitar, eu vou passar aqui a ficha do jogo, hein? Foi no dia 18 de outubro de 2000. Ou seja, daqui 2 dias completa aniversário, hein? Que Gleger defendeu um pênalti de Ronaldinho Gaúcho, defendendo a camisa do Guarani no brinco de ouro da princesa. E vem Maílson de novo, homenagem, né? Levantou pela direita, Marcos Antônio rolou para trás, vai pintar o primeiro, o toque do Ferreira, na trave do Grando! Quase o São Paulo desconta, hein, bebê? Que chance desperdiçada pela equipe do São Paulo. Hoje pode ficar até meia-noite que não vai conseguir marcar. Uma cabeçada na trave, goleiro já estava batido, 2-0 tá vencendo o Grêmio. O árbitro pegou a bola para terminar. O VAR falou alguma coisa, mas não deu em nada, não sei o que era, mas não deu em nada. É fim de jogo na arena. O Grêmio se recupera, o São Paulo se afunda. 2 para o Grêmio, 0 para o São Paulo, com direito a uma bola na trave no último segundo de jogo. Festa, inclusive pirotécnica no estádio do Grêmio. Luzes apagam, se acende, avalanche. Torcida do Grêmio feliz da vida. O imortal em casa realmente é duro, é osso de cachorro. Em nome de Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços, competitividade. E cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19 3273 3760. 19 3273 3760 em Campinas. Fim de jogo e fim de transmissão aqui do estúdio Grêmio 2, São Paulo 0. Breno Beretta, o seu destaque final com a ficha técnica desse jogo lendário, em que o Guarani bateu o Grêmio e Gleger Zorzinho pegou uma penalidade máxima de Ronaldinho Gaúcho, só isso. Eu vou passar aqui, foi numa quarta-feira à noite, Guarani 3, Grêmio 2, Copa João Avelange, dia 18 de outubro de 2000. Daqui 2 dias vai completar 25 anos que o Gleger pegou esse pênalti. Defendeu aos 16 minutos do primeiro tempo, desviou a bola que ainda se chocou na trave, né? Quem que jogou esse dia pelo Guarani? O Gleger, o Gilmar Lima, o Marcelo Souza e o Glauber, o Márcio Rocha, o Tacílio, Fumagalli, o Renato, que é o Renato Abreu, depois o Mabilha, Luiz Fernando Martinez, Marcinho, Marcos Vinícius e depois André Gomes, o time do técnico Carlos Alberto Silva. E o Grêmio que tinha o Ronaldinho Gaúcho. Quem que marcou gol aquele dia? Ronaldinho Gaúcho marcou o primeiro gol no primeiro tempo aos 26, depois o Fumagalli de pênalti aos 34. Na etapa final, Martinez 6 minutos, Marcos Vinícius aos 20 e o Rodrigo Mendes marcou de falta aos 35 minutos do segundo tempo. 3.966 pagantes naquela noite, viu? Que o Gleger defendeu o pênalti do Ronaldinho Gaúcho, Roger. Boa, boa! O Gleger vai participar da resenha já, assim como o nosso Breno Beretta. Eu também estarei com o Edu Pinheiro até passarmos para a rede. Abraçando Pedro Lima, Libertadores nos espera, bora Grêmio pra cima. Alô Ricardo Cândido de Carvalho, like, valeu galera. 135 likes até aqui e cabe mais, e vem aí para encerrar nossa jornada, toda a categoria dele, grande Edu Pinheiro. Vamos lá, público, 21.526, 1.067.000 de renda, Grêmio 2, São Paulo 0 para você, Roger Williams, um abraço, boa noite, bela narração para o Roger, até a próxima. Valeu Edu, até a próxima, domingo, Flamengo e Palmeiras, aqui na Bandeirantes, comigo e com o Timaço do Batista. Bom retorno à Americana. Oi Breno, o seu destaque final. Oi Edu, lembrando aqui, né, os próximos jogos, vou passar aqui os próximos jogos, tanto do São Paulo quanto da equipe do Grêmio.
Grêmio, na rodada de número 29, agora no final de semana, o Mirassol vai pegar o São Paulo vai pegar o Mirassol lá em Mirassol no domingo, às 18h30, e no domingo, às 20h30, o Grêmio vai até a Bahia, pegar o Bahia do Rogério Ceni, que daqui a pouquinho vai jogar o Clássico, às 8h30 da noite. Valeu, Edu. Um abraço, até a próxima. Se Deus quiser, grande Breno. Greger, 2-0 Grêmio, 2 gols do Carlos Vinícius, o segundo foi de pênalti. O Rafael, dando entrevistas em momento, é goleiro do São Paulo, fez 3 defesas, seu Greger. Aquela cara a cara, seu cara de pau de Greger, dá 8,5 pro Rafael, 2-0 Grêmio, Greger. Antes, Edu, deixa eu mandar um abraço pro Breno Beretta, né, que trouxe esse jogo histórico na minha carreira também, né, há 20 e tantos anos. Então, obrigado, viu, Breno? Foi realmente uma homenagem, eu fiquei muito emocionado, porque a gente volta, né, relembrar os tempos que a gente atuava, jogava, né, e que saudade daquela época do Guarani, viu? Edu, o Grêmio fez por onde, né? O São Paulo começou melhor no primeiro tempo, mas aí o Grêmio se ajusta, se arruma dentro do campo, faz 1-0, volta para o segundo tempo, tem o segundo gol, e o São Paulo, emocionalmente, está muito mal, né? A gente percebe alguns jogadores, por exemplo, o Lucas, que entrou ali no intervalo, para tentar elevar o nível técnico, o próprio Ferreirinha, né, para tentar o Luiz Gustavo, que são jogadores de certa relevância. Mas o São Paulo não conseguiu evoluir, não conseguiu neutralizar algumas jogadas do Grêmio, que poderia ter tido um placar um pouco mais elástico também, não fosse o goleiro Rafael, tá aí dando entrevista ainda. Rafael foi melhor em campo, sem dúvida, eu concordo com o Roger. Grandes defesas. Se fosse 4-0 para o Grêmio, estaria tudo certo, meu amigo, porque, sem dúvida nenhuma, o goleiro São Paulino foi muito bem no jogo. Agora, o São Paulo precisa se reorganizar, hein, Edu? Precisa se reorganizar. O Crespo precisa dar um jeito nesse time. O São Paulo tem time para mais futebol. Isso é fato, né? Mas, claro, parabéns ao Grêmio, que fez um grande jogo. E, para mim, Edu, foi mais que merecido o resultado. Aliás, o Grêmio poderia ter tido um placar um pouco mais elástico se não fosse o goleiro do São Paulo. Mereceu o resultado, mereceu a vitória, anda na tabela e encosta no São Paulo. O Grêmio vai a 36 e o São Paulo se mantém com 38, e o Tricolor, viu, Edu, vai pegar o Mirassol lá, que é o quarto colocado. Parada dura! E o Crespo que coloque as barbas de molho. Um abraço, Edu, boa noite! Boa noite, obrigado, Greger, grande fase, hein? Comentando em grande fase. Meus amigos, Grêmio 2, São Paulo 0. Lembrando que aqui na Rádio Bandeirantes, a grande preparação para o jogo Londrina e Ponte, primeiro jogo da final da Série C. Então é o seguinte, amanhã, na Rádio Bandeirantes, às 11h30 tem Nossa Área, apresentação do CH. Depois, ao meio-dia, os donos da bola na TV Bandeirantes, o Batista e grande equipe, é na TV Bandeirantes. No meio-dia, os donos da bola. Sábado, a Rádio e TV Bandeirantes transmitem Londrina e Ponte, 17 horas. Na rádio começa mais cedo, deve começar às 15h30. E na TV, sinceramente, não sei, porque tem lá a Arábia Saudita e tal, tem que ver, mas vai transmitir. Pode ficar vendo que vai entrar o jogo. 5 da tarde entra o jogo. O Batista e grande equipe na TV Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes vai viajar com o repórter da rádio e da TV. Vai ter repórter, o PP vai viajar até Londrina, aqui na Rádio Bandeirantes. Vinícius Abarca e outros também lá em Londrina para a TV Bandeirantes, tá bom? E no domingo estaremos aqui para Flamengo e Palmeiras. Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Lucas Pessoa e Elton Grimaldi. Seguimos em rede o apito final de Grêmio 2, São Paulo 0. E até sábado a gente volta! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especialidade e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 vai.
confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Não tem condição de jogo e não tá jogando nada. Então assim, ó, fraquíssimo São Paulo. Nos últimos 11 jogos, juntando Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, sabe quantas derrotas o São Paulo tem? 7. 7. Meu Deus do céu. É muita coisa, né, gente? Que isso, cara? 7. Mais Vou da repetir metade. 7, ó. Palmeiras, Ceará, 2 vezes LDU, Cruzeiro, Santos e hoje. Mamãe. O aproveitamento do Crespo tá com menos de 50% agora. O Crespo deu uma melhorada no time naquele momento de brasileiro. Que o São Paulo chegou a enfrentar o Grêmio, ele corria o risco de rebaixamento. Lembra no Morumbi? Nós fizemos esse jogo aqui, lembra? Sim, o São Paulo ganhou o jogo. Ele ganhou, ele estava na zona do rebaixamento. Aí, quanto tempo depois? Isso com o Zubeldia ainda. Quanto tempo depois, o que esse time evoluiu? Eu não vi. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Furacão, pelo Atlético Paranaense. Jogou nada contra o Atlético Nacional da Colômbia. Ganhou com as calças na mão, ganhou com o peso da camisa. Com o peso da camisa e caiu para quem? Para a LDU. Perdendo os 2 jogos. E não marcando um maldito gol no time fraco. 3-0 no agregado, né? E aqui no jogo daqui perdeu um gol só. Perdeu muito mais gol lá, né? Do que aqui. Então é o seguinte, não é a questão, oscilou hoje. Flamengo e Palmeiras são os melhores times do Brasil, oscilam de vez em quando. Você viu, os dois perderam para o Bahia recentemente. O Palmeiras oscilou o primeiro semestre inteiro. Foi bem agora. Perdeu o título paulista, onde era favorito. Copa do Brasil pro Corinthians. Corinthians. Se esses times organizados fora de campo oscilam, como é que a gente vai exigir de um clube que deve um bi? A gente estava falando hoje. Não, aqui menos, tem uma né? folha salarial 900 de 30 milhões quase. 30 milhões. Entendeu? É. Que gasta os tubos para manter Lucas Moura e Oscar. O Oscar que não joga. Fez 21 jogos no ano. O Lucas mal, entrou mal, deu uma melhoradinha depois. Então, eu respondendo a tua pergunta, se é um técnico brasileiro... Tchau, obrigado. A gente ia falar que é uma porcaria, que o Brasil acabou, que não produz mais nenhum treinador. E o Clécio Arruda nos pergunta o que o Muricy está fazendo no São Paulo. Olha, eu gosto muito do Muricy, mas se o Muricy não tiver... como é que eu posso dizer? A autorização, acho que ele não precisa disso, mas acho que essa é a palavra, né? Se ele não for autorizado pela diretoria a conversar com o treinador, aí pra mim ele fica numa função inócua pra mim. Você acha que o Muricy não fala com o Crespo? Não. Eu acho que o Muricy tem que falar com o treinador. Sem dúvida. O Muricy está lá, na minha opinião, para de vez em quando falar com o treinador. E perguntar pra ele, por que você tirou o Sabino? Por que tirou o Alan Franco e não tirou o Sabino? Né? Sabe, ele precisa ser questionado. Sabe o que tem no Cruzeiro com o Leonardo Jardim? Reunião toda segunda-feira, cara. Pelaipe, claro, Pedrinho. e é assim que tem que funcionar para debater. Vem cá, o que aconteceu na semana, por que nós ganhamos e por que nós perdemos. Com certeza. Tem que saber por que tu ganha também.
A gente ganhou porque a gente jogou melhor. A gente ganhou num lance de sorte, né? Ganhou porque enfrentou um time fraco. Principalmente esses gringos aí são meio intocáveis. Por quê? Os caras vêm aí com 3, 4, 5 membros da comissão técnica, eles se fecham no casulo. Uma igrejinha. Eles dane-se o que cada um tem pra dizer, entendeu? Você, Pretz, eu vou começar contigo. Mandaria o Crespo embora? A gente precisaria perguntar isso pro Muricy. Pro Muricy, acho que é uma boa. É uma boa, podemos tentar entrevistar amanhã. Eu não trocaria o treinador, não certo? Trocaria. Mas eu chegaria em dezembro e faria uma grande avaliação do trabalho. Hoje tu acha que o São Paulo chega na fase de grupos da Libertadores? Nem a pau. Tu acha também? É difícil chegar na Libertadores? Na fase de não grupos. Não, de grupos não. A pré-Libertadores sim. O Grêmio pode chegar, o Bragantino pode chegar e assim vai, entendeu? Tá tudo achatado ali embaixo. Né? Tu ganha 3 seguidas, tu vai lá pra cima. Isso. Quesada, mandaria Crespo embora nesse momento? Não, eu acho que não é o caso, até porque o treinador que chegar agora... Quantos jogos faltam para terminar o ano aí? São que uns 11 jogos por aí, é isso? O São Paulo fez o 28º, 10 jogos pro São Paulo. 10 jogos então. Exatamente 10 jogos. Vamos falar a verdade, que projeto é esse de 10 jogos? Né? A não ser o seguinte, aí é o que o Pretzel falou. Hoje é quinta, né? Amanhã os caras vêm, reunião na sexta-feira à tarde, tá? Muricy, Casares, Belmonte, Crespo, a comissão técnica. Se o entendimento é, Crespo, não dá. Aí você tem que ir atrás de um técnico para agora, mas para ficar a temporada inteira ano que vem, entendeu? Se esse é o projeto. Agora, mandar o Crespo embora e trazer um cara para ser o tampão por 10 jogos, isso daí sabe o que é? É ajudar o Crespo. Porque se o time correr algum risco de não chegar a Libertadores, o Crespo depois vai, numa entrevista até pra gente, vai falar assim, mas o time tava ali brigando. Exatamente. Ninguém mandou eu tirar, entendeu? O pior é que ele tem contrato até o final do ano que vem, né? Então é o seguinte, entre nós... E a multa não é baixa, hein? E entre nós, ele vai cumprir o contrato? Duvido. Não vai. Desse jeito que tá indo? Duvido. Mas vem cá, o melhor emprego hoje do futebol brasileiro é ser técnico. É verdade. E técnico estrangeiro. Porque para esses caras virem, eles pedem cada coisa. E os clubes abraçam? Abraçam, e e pagam o que quer. Outra, gente... Tem técnico que está empregado recebendo de 2, 3, 4 clubes. O Santos está pagando o treinador que passou por lá 8 temporadas. O Pedro Caixinha tem a receber uma fortuna, o Pedro Caixinha, o Dorival Júnior, não sei se já recebeu tudo. Cara, o Santos estava pagando até outro dia, não sei se já terminou de pagar o Wenderson Moreira. Nossa. O Wenderson Moreira, não sei se terminou de pagar, acho que o Rueda terminou uns 3 ou 4 ali, eu acho. Será? Acho. Então, até o ano passado, retrasado tava. Queria dizer um negócio rápido. Assim como a gente olha lá para a zona do rebaixamento e fala que a sorte do Santos é que o Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport estão fazendo uma campanha bem ruim, não é? Então o Santos consegue dar uma respirada, isso serve para Inter, Atlético Mineiro, Corinthians, Ceará e até o próprio Grêmio. O São Paulo também está nessa situação, porque, gente, o São Paulo está entre os 8 primeiros já há um tempão, né? Ele às vezes vai ali pro G6, fica no G7. Tem gordura. Então, mas quem tá abaixo também não consegue, né? O Vasco agora se aproximou um pouquinho, o Bragantino perdeu espaço, mas o Grêmio não consegue alcançar, o Ceará não consegue alcançar. Tá tudo muito achatado. Se o Corinthians tivesse ganho do Santos ontem, o Corinthians seria 36 pontos. Então, pois é. Então, é a sorte do São Paulo que quem tá abaixo ali também não consegue fazer uma sequência de 4, 5 jogos, né? Então é o campeonato nivelado por baixo, né? Muito, e com folhas salariais altíssimas. O São Paulo deve ter, se não a quinta, a sexta maior... Eu acho que é a quarta. Quarta? Porque é Flamengo, Palmeiras... Corinthians. O Corinthians e o São Paulo. São as 4 maiores. O Internacional também não é baixo, né? Mas é mais baixo que essas. Até porque não tem bala para ter uma folha muito alta também. Agora o Santos é alta por causa do Neymar, né? Eu acho que o Santos é a quinta. Eu acho que tem o Cruzeiro. O Galo Cruzeiro, é Cruzeiro, Galo. O Grêmio bate... O Hulk ganha 2 milhões. 20, viu? O Grêmio bate nos 20. E o Cruzeiro, usou dessa turma aí. O Gabigol. O Cruzeiro até, eu acho que tá até menos que o Galo. Cássio, Fagner. Mas o Galo paga muito. Também. Hulk, né? Scarpa, Dudu, Rony. Muita gente ganhando muito. E olha, o futebolzinho, gente, vamos lá, vamos ser sinceros, vai. Tirando o Palmeiras e Flamengo. O Bahia que dá uma espetadinha ali e acolá. O Mirassol que é o Botafogo tem uma folha cara. É a também. coisa mais legal, Não tem mais ninguém jogando bem futebol no Brasil. O Botafogo, pra mim, é uma decepção. O Cruzeiro tá fazendo o papel dele. Tu viu na terça-feira o que aconteceu? Na segunda-feira, o CEO do Botafogo, Tairo Arruda, ele foi prestar esclarecimentos aos conselheiros do associativo, certo? Sim. Sobre a SAF.
Sabe o que foi dito na reunião? Publicado pela mídia segmentada do Botafogo, de vários que acompanham o Botafogo, que o Botafogo tem a receber da Eagle, que era a empresa do John Textor que está fora da Eagle, 800 milhões de reais. E que o Botafogo tem hoje dinheiro para mais um mês de salário. Se não receber essa grana. Não, peraí. Sim. Quer dizer que o Textor tá devendo ao Botafogo... Não, o Textor não, a Eagle. Sim, a Eagle tá devendo ao Textor... O que 800 milhões de reais? Exatamente. O que o novo presidente do Botafogo... Essa grana paga toda a dívida do Botafogo, hein? Quase todas, é 900 e pouco, não é? Já pagou metade até. Exato. Mas ainda tem mais metade para pagar. Porra. E o João Paulo Magalhães, que é o novo presidente, no lugar do Sérgio Melo, não quer mais o Textor. Tinha o Textor como fã... Uai... Mas é que o Textor Como agora... faz? É que o Textor tá fora da Eagle. Sim. E ele não tem capital, ele não tem dinheiro. As dívidas estão chegando, estão se acumulando. É isso que foi explicado. Isso aí é um imbróglio, porque o contrato de SAF é assinado. É isso, entendeu? é o contrato de SAF, mas e aí? Se o cara da SAF não assina mais e não tem capital, como é que fica? Aí tem que ver como é que o contrato protege então, cada um, né? O presidente, esse João Paulo Magalhães, quer a volta da Eagle, sem o Textor. Eita, cara, onde é que vai parar isso? Se tu acha que não cá. chega nos jogadores, o Botafogo ontem foi amassado pelo Flamengo. O primeiro, até tomar o primeiro gol, eu tava vendo o jogo, Xandão, eu achei um jogo bem parelho, bem fechado, truncado. Aí depois que o Arrascaeta fez aquela jogadaça pro Pedro, aí o jogo acabou lá, né? Aí foi um amasso no segundo tempo, de fato o Flamengo brincou com o Botafogo. Mas eu concordo com você, viu, Quesadinha? É mais ou menos por aí. Se você for ali analisar o nível de futebol jogado, quem joga o melhor futebol do Brasil? Talvez esse momento, de fato, o Palmeiras. Aí você tem o Flamengo, aí você tem o Mirassol chamando a atenção. Mirassol jogando muita bola. Jogando muita bola. Agora, depois o Mirassol, Cruzeiro oscilando. E parou. Parou. Tem mais entendeu? ninguém jogando bola. Exato. Então, assim, gente, realmente a gente tá meio nivelado por baixo nesse momento da temporada. Vamos torcer pra melhorar, de fato, o nível técnico do Brasil. O pior time treinado dos 20 chama-se Esporte Clube Internacional. Você pega no pé do Inter, Xandão. O Inter pode ser campeão do mundo, não vai estar bom pra você. Capelanes, tu é um cara que eu... considero inteligente até a página 3. Mas, cara, o Inter hoje é o time pior treinado dos 20 da Série A. O Sport é melhor treinado que o Inter. O Inter pode ganhar do Sport domingo? Pode. Mas parece que eu tô vendo um filme de terror, viu, Quesada e Michel, viu? O Lucas Lima jogando de terno no Beira-Rio. Solto, meu. Sem nenhuma marcação. Mas por que você não falou o Bruno Henrique, cavalo cansado, quando o Inter ganhou do Botafogo, chegar, por que você não falou nada? Não, falei bem. O Inter jogou bem contra o Botafogo, mas eu acho que fala muito mais sobre o que está acontecendo com o Botafogo. Pode ser. Certo? Do que o próprio Inter. Uma rápida aí, olha só que canalice esse negócio do Botafogo, né? Então, quer dizer, o Botafogo tem a receber 800 milhões de reais da Eagle. Sim. Da SAF, perfeito? Da SAF. Só que o cara que assina pela SAF não está mais na Eagle. E que o novo presidente não quer mais ele no clube. E aí? Como é que e aí como é que fica o Textor e o Botafogo? Por isso que eu falo, essa coisa de um grupo controlar Lyon, Molenbeek, Crystal Palace, Botafogo, não sei o que nos Estados Unidos, Crystal Palace. Uma hora, esse dinheiro tá girando em tudo quanto é lugar. É conta que vai pra lá, vem pra cá. Deve ter paraíso fiscal nessas paradas, né? Aí o que acontece? O Botafogo fica como nessa história aí? A gente falou sobre isso do Botafogo hoje, lembra? Nós falamos, inclusive, numa outra tribuna. A contratação do Cuiabano, ela foi uma demonstração disso aí. A venda e o reempréstimo. Não, cara, isso é Ele pra foi mim, vendido ao Nottingham Forest. Sabe por quê? E assim, é constrangedor que o cara faz toda uma despedida, publica em rede social, dá tchau pro torcedor, aí ele fica um mês lá e ele volta. Mas sabe por que isso aconteceu, né? O Cuiabano foi vendido pro Nottingham para o Botafogo. O Texas recebeu um valor do parceiro claro dele. Que sim, é tudo negociata que eles fazem lá interno. E aí é o seguinte, ó, eu vou fazer assim, eu te vendo o jogador, tu me paga, que eu preciso desse dinheiro. Lógico. E depois tu me reempresta ele e eu vou te pagando Mas você acha que o jogador tá ciente dessa situação? Eu acho que tá. Porque Xandão, eu acho que o Cuiabano sabia que ele não ia jogar no Nottingham. Mas eu achei, constrangedor essa situação. E vou falar uma coisa aqui, sem querer comparar o incomparável, tá? O Sonda, quiser ficar à vontade para entrar no nosso debate aí, pode ficar à vontade, que você tá na tua casa aqui, viu? Você tá aí na sala de coletiva esperando o Mano, esperando o Crespo, mas fica à vontade. Já tô acostumado a bater no Pretzel, não quero fazer bom, tem razão. Guarda pra amanhã dele, então, irmão, porque senão o Pretzel vai pedir pinico já. Viu, tu teve que forçar ele a se manifestar, porque ele não aguenta. Não, duas rápidas. Só queria dar uma sublinhada, não perca o raciocínio, só queria dar uma sublinhada rápida. Não, tá bom, Neto. Você falou uma coisa importante aqui.
Você levantou uma coisa muito interessante, Quessadinha. Que eu vou te levantei falar. uma coisa muito interessante. Levantou Vambora. uma coisa muito interessante. Sabe qual que é? Me parece que esses bilionários que tem o Crystal Palace, tem um time na França, tem um time não sei o quê, o que que eles fazem? Sabe, empreiteiro? Empreiteiro irresponsável? Vou dar um exemplo pra você. Eu sou um empreiteiro. Aí, eu tô fazendo... O início da Lava Jato foi em cima disso aí. Vai vendo, vai vendo. Eu sou um empreiteiro, certo? Aí o Pretzel quer que eu faça o apartamento dele. Aí eu, beleza, não, vamos começar. Começamos, estamos aí 2, 3 meses fazendo. Aí, o Leandro Quesada, eu tô aqui enrolado com a tua obra. Tua obra tá aqui difícil, ela não pode embargar. Tô aqui trabalhando. Aí, depois de 3 meses, o Quesada, o Capela, pô, você é empreiteiro, consegue fazer a minha? Você tá sem tempo, tá sem grana, o que que você faz? Eu pego o Quessadinha, eu pego. O dinheiro que o Pretzel tá me pagando, eu começo a usar o dinheiro do Pretzel para fazer a obra do Quesada. E a obra do Pretzel começa a ficar parada. Começa, entendeu? A não dar sequência. Aí daqui a pouco eu começo a usar o dinheiro do Pretzel para fazer a obra do Quesada. Aí o Michel Lopes aqui na mesa de som, nosso sonoplasta, consegue fazer a minha obra? Consigo. Aí eu começo a usar o dinheiro do Quesada para fazer a obra dele. E vira um ciclo vicioso, que esses caras ficam um rolo desgraçado, que um pega o dinheiro de outro clube, eu tenho aqui um abraço aqui, um beijo aqui, não sei o quê, e no final das contas você não casa com ninguém, velho. Quer mais um rolo? O John, goleiro do Botafogo, saiu pra jogar onde? No Nottingham Forest. O Igor Jesus também. Igor Jesus também. Pelo menos tá jogando, vai. Zagueiro Jair também. Jair também. Quem é que manda no Nottingham Forest? O Grego. O Grego, que Marinax. queria comprar a base de quem? São Paulo. Que é parceiro do John Textor. Então isso quer aí. dizer, cara, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com essa coisa de SAF, que tá gerenciando um monte de time, entendeu? Aí no dia que o Botafogo quiser ir pro próximo Mundial... E por azar do destino, o Lyon também tiver nesse Mundial. Nossa! Qual que vai ser a escolha? Vocês viram o que aconteceu com o Pachuca e Leão aí nesse último Mundial, né? Tiveram que chutar a bunda Quem de que um, mudou? né? O Leão. Tirou o né? Leão. Tirou o Leão. É isso aí. Meus amigos, 9h30, vai marcar o quinzenal daqui a pouquinho pra você. Ô, Leonardo Sondo, os caras tomam banho, eles trocam uma ideia, eles jantam antes. Como é que funciona a parada aí no Sul, hein, na Arena do Grêmio? Tá demorando, viu, um pouco, Capela, a situação do São Paulo. Já tô aqui na sala de coletivas do visitante. Depois eu tenho que pegar meu carro. A questão dos jogadores, né? Geralmente eles jantam no vestiário ou até já no ônibus em direção aos seus carros na sequência. Tem um ônibus do clube que leva ao estacionamento na sequência para os jogadores pegarem os carros. Então geralmente jantam aqui. Alguns jogadores do Grêmio, inclusive, já passaram aqui pela zona mista, nenhum jogador do São Paulo. Então, há um indicativo que essa conversa ainda está acontecendo no vestiário entre o Crespo, a direção e os jogadores. Na sequência, a gente vai ter a manifestação do treinador do São Paulo, explicando aí essa derrota e essa sequência muito negativa sob o comando do Tricolor. Por enquanto, ouvi hoje, viu, nada Sonda? aqui na coletiva. Alguns colegas elogiando o trabalho do Rui Costa, mas assim, eu não completo. Está sendo cotado para assumir o Grêmio. Os elogios têm muito a ver com isso, que o Rui Costa vai trabalhar no Grêmio no ano que vem. O trabalho dele no São Paulo é fraquíssimo. É patético. Por onde ele tinha passado antes do São Paulo? No Atlético Mineiro, no próprio Grêmio e no Atlético Paranaense. Ele estava no Grêmio há quanto tempo? Vocês lembram? Ele ficou no Grêmio um bom tempo, na época que o presidente Não, falecido... O torcedor do São Paulo, ele não fazia ideia que o Rui Costa trabalhava no São Paulo há 3 anos. Ele não sabe o tom de voz do Rui Costa. Sabe por quê, Até Sonda? porque ele só fala com o pessoal do Sul. Aqui Tem ele essa não também, dá entrevista, aí ele só dá entrevista para Porto Alegre para fazer política. É exatamente o que ele sabe que os dois inclusive, candidatos hoje querem. ele falou, viu, na chegada aqui, eu acho que ele falou. Aí ele fala. E nada contra ele falar com Porto Alegre, ele fala com quem ele quiser, dane-se. A gente pode fazer essa análise Claro também, que sim, o torcedor de São Paulo que fica à deriva, fica esperando aí um posicionamento, até porque há um racha interno muito grande na atual gestão de São Paulo. Casares deu entrevista coletiva e outra coisa também, viu? Alô, Júlio Casares. Alô, Júlio César Casares. Nada contra a sua pessoa, estamos analisando aqui o profissional. E você é um péssimo dirigente. Péssimo dirigente. Inclusive, você deveria destrinchar melhor isso aí que você anunciou. Certo? Na entrevista coletiva. Ele disse que é um belo negócio, mas disse, vai demorar muito, demora 40 minutos, então chama a imprensa e avisa. Destrincha. E avisa, vai demorar 40 minutos e apresenta o projeto. Perfeito. E outra coisa, ele anunciou uma redução de dívida de 55 milhões de reais. Mentira! Casares, Miguel Casares, vamos sentar todo mundo bonitinho e vamos abrir os números aí.
Ele falou, eu vou anunciar o relatório. Vamos anunciar o relatório bonitinho. Ou você acha que os caras do Corinthians também que pegaram o dinheiro da vaquinha e colocaram lá no relatório financeiro deles? Mas reduzimos a dívida. Porra, vocês pegaram o dinheiro da vaquinha do Corinthians e tiveram a cara de pau de colocarem isso no balanço financeiro. Vão pastar vocês aí. Vocês acham que a gente é otário? Eu quero cumprimentar, tu tocaste no Corinthians agora, o Ministério Público, 2-0 ontem pro Ministério Público contra o Corinthians ontem. Sim. Contra 2 caras, né, que lesaram o Corinthians. O Conselho não consegue fazer nada, tem que partir o Ministério Público, que deveria estar ocupado cuidando da saúde do contribuinte, da segurança do contribuinte. O promotor é corintiano e resolveu mexer nesse vespeiro, já que o clube tá cheio de cara com o rabo preso que não conseguem encostar em ninguém, né? É verdade. Então o promotor, aliás, relógios, né, janta de 7 mil reais. Brincadeira. Tem uma série de Tadala, coisas. Viagra. Sei lá o quê. Inclusive, o doutor Cássio, promotor, é o segundo mais importante Cássio da história do Corinthians. Mas logo ele será o primeiro. Que isso. Agora, a cena é terrível, né? Olha só. Andrés vai ter que usar uma tornozeleira eletrônica. É o que o promotor está sugerindo. Sob pena de ele não deixar o país, né? Outra coisa, passaporte, vão pedir o passaporte. É o que o promotor está falando, não sou eu, o Prédio, está falando, não. É o que o promotor está falando. E a outra coisa, o que é que eu li hoje também? Busca e apreensão de documentos. O bicho pegou. Porque eu imagino que quando tu gasta de uma maneira absolutamente, né, injustificável e de uma maneira descompromissada, né, não vai dar nada, né? Isso não vai dar nada, certo? Deu. Apareceu alguém que mexeu nesse vespeiro onde o próprio Corinthians, atenção, 3 desembargadores, eu tô falando aqui, ó, 3 desembargadores votaram pelo arquivamento do processo. Que vergonha. E um delegado, 3 desembargadores e um delegado de polícia votaram pelo arquivamento do processo. O nome do delegado, Mário Gobi Filho, certo? Votou contra a investigação para o André Sanches. Ex-presidente do Corinthians, um dos mentores da renovação certo? e transparência. O clube do Bolinha e o clube dos desembargadores. Isso. Os caras votaram contra a investigação. O que o Ministério Público fez? Investigou. O que o Ministério Público fez é um negócio fantástico. Agora, eu acho que tem que continuar investigando mais gente. Hoje eu ouvi alguém falar, e o dinheiro? Acho que tem que devolver o dinheiro. A propósito, já se fala em mais de 1 milhão, porque o Dr. Cássio está falando em 75% em cima do valor, a título de multa. Tem juros, né? Juros e multa por danos morais, entendeu? Porque assim, para a instituição... Gente, vai ficar o nome do Corinthians aí, né? O nome do Corinthians está na boca do povo. Agora, um negócio que o Andrés falava muito pra gente em várias entrevistas, né? Porque o Andrés tem todos esses defeitos e tal, mas ele sempre foi um cara que nos deu entrevista. E eu lembro de 2 coisas que ele falava sempre. Assina o cheque aí e tal. Vai ter que assinar agora, hein, Andrés? Vai ter que devolver, vai ter que assinar o cheque. Não, e a frase dele 4 anos atrás, lembra? Um dia a conta vai chegar e a outra a conta vai chegar. Nossa, e olha só, né? Quem... Um visionário, né? Não. E ele acertou do Barcelona também, que o Corinthians ia ser um Barcelona. Porque o Barcelona tá com uma dívida aí que é impagável. Não, é verdade. Mas se recuperou já. Tá se recuperando agora porque o governo espanhol ajuda. O governo espanhol não, né? O governo da Catalunha ajuda para não perder espaço pro Real Madrid, que é do governo central. Um visionário. A conta vai chegar pro Flamengo e pro Palmeiras. Chegou a conta positiva, né? Ai, meu Deus do céu, tá feia a coisa. 9h35. Leandro Quesada, dá o seu destaque final aí, Quessadinha. Fique à vontade, o Grêmio venceu o São Paulo por 2-0, vai subindo aos pouquinhos a tabela de classificação. Leandro Quesada! Eu acho que, assim, fica um aprendizado pro Grêmio também do que ele fez nessa temporada, né? Não tá legal, né? O ano do Grêmio foi bem ruim, né, gente? Bem comum. As pessoas vão me chamar de xenofóbico, tá? Porque hoje em dia você não pode falar mais nada que você é cancelado. Você não acha que o Grêmio, assim como outros clubes, estão contratando muito gringo pelo fato dos caras serem gringos? Então, e com todo respeito, eles não têm... Se chamarem você, me chamarão. Acho que vão chamar o Prédio, porque a gente já falou sobre isso. Nada contra os gringos, eu acho tem tanto cara que passou por lá que você fala... Acho o número de 9 estrangeiros muito alto, a não ser que você tenha bala na agulha para trazer, por exemplo... 9 jogadores de destaque internacional indiscutíveis, entendeu? Pô, vamos lá, vamos montar um time. Eu trouxe o Donnarumma para ser o goleiro, não vou discutir. Aí eu trouxe o Hakimi para ser o lateral. Eu acho que eu também não vou discutir. Aí eu vou trazer o Marquinhos. Marquinhos não pode, porque ele é brasileiro. Uma outra pergunta. Mas eu vou trazer o
o Van Dijk. Pô, bacana. Aí eu trago o Haaland, o Harry Kane, o De Bruyne, mais uns 2. Pô, legal. Só que o nível dos caras... Olha os 2 caras que hoje entraram aí e os gols que eles perderam, né? Será que o Grêmio não tem uma base com gente melhor? Dineno no São Paulo. Não, e detalhe, Dineno, pessoal, Lautaro. essa base do Grêmio Morelos aí, que veio pro Santos. eu assisti o jogo do Grêmio do Sub-20 aí contra o Atlético Mineiro, 4x1. Sub-17. Espanhol do Corinthians. 4x1, irmão. Um amasso. Espanhol do Corinthians aí. Hector Hernandes. Hector Hernandes. Então, assim, ó, quais são os estrangeiros indiscutíveis hoje no futebol brasileiro? Arrascaeta é o melhor deles. Gustavo Gomes, eu acho que é. Sim. Flaco Gustavo Lopes, Gomes. Piquerez, bom de Flaco bola. Lopes, Piquerez, indiscutíveis. O Piquerez é indiscutível? Não, o Piquerez é indiscutível. Não, o Piquerez é um bom lateral. Indiscutível. Piquerez é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Quem mais? Com sobras. São poucos, não, tem cara, bastante, indiscutíveis. Tem bastante gringo Não, bom. O Saúl, Jorginho, o Saúl espanhol do Jorginho e Saúl. Flamengo. Jorginho e Saúl são Que- 6. É que o Jorginho é brasileiro, mas tudo bem, né? Tudo bem. Pra tudo vocês bem. terem uma ideia, tá? O Amuso, que até fez uma partida interessante, o Quesada acabou Foi bem, é. ali Vocês gostaram? Eu exaltando achei ele em bem alguns comum. Aquele momentos. que chutou o lance do primeiro gol, né? Exato, mas é um jogador aqui que até pouco tempo atrás vinha sendo cortado de lista de relacionados. Exatamente. E pasmem, ele ganha quase R$1 milhão Imagina por só, mês. Imagina só. Mas sabe o que é, Posso Sondar? brincar? Desculpa, É uma frase, desculpa, é uma frase que é assim. Você tem o jogador, seja estrangeiro, brasileiro, seja novo, velho, no elenco, uma hora você vai contar com o cara. É verdade. Entendeu? É. E- O ruim de você ter jogador fraco no elenco, uma hora você porque tem que pôr o você cara pra perde um jogar. jogador, outro... Por exemplo, o Rigoni só entrou hoje por quê? Porque... Bom, o Rigoni só veio pro São Paulo porque o São Paulo perdeu uma porrada de jogador. Senão ele não seria contratado. É verdade. Não é? Fazer uma brincadeira com vocês bem rápida, Não, tá? Senão a gente vai ficar até brincadeira, pô, tem amanhã. 54, eles querem fazer Rapidinho, brincadeira às 10 da rapidinho, noite. ó. Tá, O Atlético demais. Mineiro tem 7 jogadores, tá? Gringos. Saravia, Fausto Vera, na começo da temporada, claro. Coelho, Ivan Roman, Júnior Alonso, Alan Franco e Palácios. Desses 7 citados, qual que é o indiscutível aqui? Eu não ficaria com nenhum deles. Indiscutível. Nenhum deles. Bahia, Acevedo, Araújo, Lúcio Rodrigues, Arias, o colombiano e o Mingo. Nenhum Indiscutível? Nenhum. Botafogo, Ponte e Rodrigues do Uruguai, o Barbosa, o Bastos e o Savarino. Zero. Nenhum indiscutível. Nem o Barbosa? Nem o Savarino, nem o Barbosa. Montoro, tá você mal, não falou? né? Montoro já deu área? Ainda não, Montoro né? tá Montoro tá machucado. machucado. Machucou no tá machucado, Sub-20 isso. agora. Esse até que tem um futuro aí. Tá. Você falou o que, Sondinha? O Savarino tá muito mal esse ano, né? Mas Tá, fez muita péssimo. diferença. muito mal. Ó o Bragantino. O Rodrigues, o Santana, o La Quintana e o Borbas. Hurtado, Mosqueira, Sérgio Palácios e Pita. Passa. Não, esquece. Ceará, Mugni, Martinez, Recalde e Galeano, que jogou no São Paulo na base, e Rafael Ramos, ex-Corinthians. Não. Nada. Olha o Corinthians, aí tem 9. Félix Torres, Não. Palácios, Não. Garro Palácio e já Angeleri. foi, Palácio já foi. Não, é que Tá, começou sim, a sim, temporada. Martinez, Carijo, Romero, Memphis Depay, Hector Hernandes. Não, Talvez tem o um. Garro... Não, pra mim tem um indiscutível. O Que Garro é não é indiscutível. Memphis Depay é indiscutível. O pra mim. Garro não é Eu indiscutível. não acho o Garro indiscutível. Eu acho ele um bom jogador. Não, eu acho Carrillo, Memphis e Garro jogadores muito interessantes. Só que eles não... indiscutível. Só o Memphis. Tipo, pra que você mim. fala assim, porra, esse gringo aqui é a tromba, entendeu? Me pergunta depois da Copa do Brasil, porque assim, porque Tá bom. assim, ele precisa ser um cara diferente pra gente, verdade. né? Vamos lá, agora, é um jogador de nível internacional, É verdade. maior goleador da Holanda, maior Vai líder pra de mais assist- uma Copa do Mundo. Vai pra Isso. mais uma Copa, tal, né? Ó o Cruzeiro. Vidalba, Romero, Dineno e Lautauro Dias. Sei que o Dineno tá no São Paulo, pessoal. Foi, né? Começou a O temporada, tô Lautaro tá no explicando. Santos. Isso, eu tô explicando. Só começou a temporada Tchau. com esses Nenhum gringos. indiscutível. Gamarra, que era do Atlético Paranaense, e o Bolazzi, do Congo. Fora. Flamengo. O Flamengo já tem mais, né? Varela não acho indiscutível. Vinha, chegou a ser, Não, hoje não, não. esquece. De La Cruz. Já Já um foi, baita mas tá machucando jogador, demais. mas vive Hoje não. machucado. Arrascaeta. Sim. Top. Rossi. Não. Sim. Não. O Rossi tá catando muito, hein, Xandão? Não, mas não acho que seja indiscutível. Goleiraço, não. Pulgar. Não. E o Plata. Muito útil o Plata no Flamengo, Muito útil, viu? mas indiscutível, não. Vai falando também, Sondinha. Saúl e Jorginho, né? Saúl e Fluminense- Jorginho. É. Saúl, Jorginho e Isso. Arrascaeta. Exatamente. Bom, esses três são Eu ia diferentes. citar esses dois na sequência. Fluminense, são 9 jogadores também. O Arias, que já foi embora, Serna e Fuentes. Bernal, Canóbio, Lavega, Freites, Cano e Lescano. Nenhum. O Cano foi Nem o monstro Cano? na história. Nem o Cano foi. Agora o Arias é estupendo. Exato. Arias, sim. E o Arias é o Arias cara era que faz a indiscutível. diferença. Fez um bom mundial, só. Não gosta do Cano, Xandão? Acho que ele não, Vai, vamos pra próxima. não rende, né? Vai, Vasco. Fortaleza. E o Vasco? Não, meu irmão. Fortaleza passa, não tem ninguém. Pode Tá. passar. Grêmio,
Kahneman. A propósito, Fortaleza, toda gringaiada indicada pelo Voivoda. Indiscutível, não jogou. Indicada pelo Voivoda. O Grêmio não tem nenhum indiscutível. Tinha um cara bom, que era o Pochettino. Pochettino era a discussão. O Paul Fernandes passou por lá também. O que é, Sonda? O Vilhaçante já foi indiscutível, mas tá lesionado e nessa temporada também não muito mal vem. essa temporada. Olha aqui os gringos, ó. Tá chegando o Crespo, viu, aqui. Finalmente. Chegou ou tá chegando? Tá se caminhando aqui pra sala de coletivas. O terno dele continua passadinho, tomou um vareio de bola. Ajustado, tá bem ajustado. Cara, curioso uma coisa, viu, Sonda, rapidinho, só pra dar uma sublinhada. O Mirassol, se eu não tô equivocado, eu gosto. Ele não tem nenhum estrangeiro no elenco ou tô viajando? É o único time brasileiro da Série A que não tem nenhum estrangeiro. Que coincidência, não? E tá fazendo uma baita campanha. Parabéns. Tá não, tem. Quem que é? O King Naldo. Crespo. O rei Naldo. Meu Deus do céu. Vai, Sonda. Chegou o Reinaldo. Reinaldo não, chegou o Crespo, vai. Vamos lá com a entrevista do Hernan Crespo, técnico do São Paulo. Taticamente, que é algo que você já vinha fazendo em outros jogos, queria a sua opinião de como que o time reagiu a essa variação e também um pouco do seu ponto de vista em relação às suas escolhas para a segunda etapa, né? Que você explicasse o que você tentou para o segundo tempo e por que você acha que o São Paulo não conseguiu corresponder hoje a essa expectativa. Obrigado. Sim, acho que na primeira parte o time estava jogando bem, mas faltava essa qualidade na frente como para criar superioridade numérica e poder finalizar melhor. Sabia que Grêmio, depois do passar em vantagem, ia jogar com um bloco baixo. Então tínhamos que ter um pouco de qualidade, tentar de girar a bola e tentar de criar com Lucas, com Luciano, alguma coisa, mas tudo acabou cedo. Depois do penalti, sim, deixa aí a trave e tal, mas o jogo não foi bom. Crespo, boa noite. O São Paulo começou muito bem, principalmente pelo lado esquerdo com o Tapia, né? E depois acontece a lesão do Wendel, que te obriga a tirá-lo, colocar o Patrick. E, ao mesmo tempo, o Grêmio também faz uma substituição que entra o Pavon, que joga por aquele lado ali. Você tem essa impressão? Qual é a tua leitura se esse momento do jogo também foi definitório? Porque parece que, a partir dali, o Grêmio passou a atacar mais, o São Paulo passou a perder aquela força que tinha no lado esquerdo e a coisa começou a desandar. Não, acho que o comando do jogo no primeiro tempo foi do São Paulo, como ideia, mas não concretizou nada, não chegou a ser perigoso. E eles sim tiveram, e depois encontraram o gol. Então, acho que Pavon entrou muito bem, mas sinceramente tem pouco para resgatar hoje. Solo a vontade que o time tentou de jogar, porque ninguém caminhou mais. Não encontrou corredores, não encontrou, sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo, sim, o time estava confortável, manejando a bola, mas faltava um pouco aí na frente, um pouco de qualidade para concretizar. Ou acabar aquilo que se estava produzindo, não faltava um pouco aí, um pouco de pé com Rodriguinho, com Luciano, não podíamos criar esse espaço, aproveitar esse espaço que nas costas dos volantes dele a gente tinha. Então, não acho. Tudo acaba com não foi bom. nada foi bom. Pois é, Crespo, boa noite. Você fala até de um primeiro tempo onde São Paulo tem o controle do jogo e um segundo tempo que não foi bom, né, como você ressaltou. E se a gente pegar o jogo contra o Palmeiras, tirando aquele lance fatídico que já foi muito falado, mas o São Paulo faz um grande primeiro tempo e toma 3 gols no segundo tempo. Quer dizer, o São Paulo ainda está um time inconstante, um time que oscila dentro dos jogos, né, faltando 10 jogos para terminar a temporada, digamos assim. Por que o São Paulo oscila tanto dentro dos jogos? Por quê? E o que dá para ser feito para parar isso? Começo a preocupar por você. Já sabe por quê. Sabemos que todos os problemas que a gente tem. Tengo que falar solo de uno.
Não. Infelizmente temos muitos. E assim tentamos de fazer o melhor possível. Então eu não concordo com você, eu acho que a gente jogou com Palmeiras 70 minutos bom. Mas o jogo é muito mais que 90 minutos, não alcança. Com Fortaleza jogou bem, muito bem. Então, estava criando coisas boas. Hoje não, nada. Chato, todo. Hoje não. Hoje dá a esquecer. Totalmente. Crespo, boa noite. O time vem de uma sequência muito ruim nos últimos jogos. Nos últimos 7 jogos, são 6 derrotas e 1 vitória, contando a Libertadores, também o Campeonato Brasileiro. Tem a questão dos desfalques, que são muitos, e a gente sabe desse problema que você vem enfrentando. Mas como o seu trabalho pode ser melhor dentro desse mesmo cenário, sem tanto... Não, acreditar é olhar dia a dia. Não posso falar de uma sequência, porque todos os jogos têm uma história. Eu falei, se você me vai contar a derrota com Palmeiras, sim, aconteceu sim, os 3 pontos foram deles também. Com Liga, a gente criou muito e está fora da Libertadores, sim, também. Eu acho que hoje foi uma derrota merecida. Bem, em outros casos, acho que não. Talvez a gente podia pontuar, perdeu, mas podia pontuar ou podia ganhar. Neste caso não. Hoje não. Hoje foi chato, não gostei. Mas não quero perder energia porque domingo temos outro jogo. Sabemos que temos 10 jogos na frente. E teremos que continuar a trabalhar e tentando fazer o melhor possível no limite das situações que acontecem dia a dia. Professor, boa noite. É claro que com os desfalques, tem muitos desfalques e isso pesa para o seu trabalho, mas o torcedor está se questionando também se consegue repor a altura. Eu me pergunto para o senhor se falta peças ou se falta extrair um pouco mais os jogadores que tem à disposição. Obrigado. Extrair ainda mais? Puxa, você é muito positivo. Tentamos de fazer o melhor possível. Tentamos de fazer o melhor possível no limite do que a gente teme e tenta de adaptar-se ao que acontece dia a dia. O São Paulo acontece muitas coisas durante o dia a dia. Então, a ideia é tentar fazer o melhor possível, depois falar em dezembro, e como acaba a temporada, fazer um balance e ver que se pode fazer no futuro. Neste momento temos que ir dia a dia, não tem meta, não tem nada. Continuar, tentar caminhar, correr, possivelmente voar, se podemos, mas é um momento que se tem que viver dia a dia. Crespo, boa noite. Na próxima rodada você vai ter o Mirassol, né? Peraí, tem que ligar a chave, vamos lá. Ainda não tá ligado. Tá fazendo a pergunta aqui o repórter. Aliás, boa tua pergunta, hein, Sondra? Obrigado, querido. Vou tentar botar o microfone mais perto aqui. Estamos ao vivo com a coletiva do Crespo. Leonardo Sonda, monstro, tá lá em Porto Alegre. Vamos lá de Crespo, ao vivo. O São Paulo possa confirmar um bom resultado. Tava perguntando sobre a partida contra o Mirassol, né, que vem em alta nesse campeonato. Não sei, ainda não sei, não pensei em Mirassol. Normalmente eu tento de pensar, como falei antes, dia a dia. Tento programar dia a dia. As surpresas aqui são constantes. Então não tenho o privilégio de outros de pensar em 2 dias. Não um mês, 6 meses, um dia. Porque acontecem coisas inacreditáveis todos os dias. A gente tem que tentar adaptar, tentar fazer o melhor possível e tentaremos fazer o que sempre tentamos de fazer. Chegar a domingo, tentar de respeitar a identidade, tentar de jogar num certo jeito. Acho que hoje não é o caminho, não é a estrada que a gente quiser, mas acho que não tenho... Pode acontecer.
Professor, boa noite. Uma questão fora do campo. O jornal, o The Guardian, elegeu 60 jogadores mais promissores do mundo. E aí tem um jogador de São Paulo, o Ângelo Cândido, de 17 anos. O Ângelo Cândido está entre os jogadores mais jovens, mais promissores do mundo. E o São Paulo, esse jogador já está vendido para o Chelsea. E o São Paulo, dos seus jovens que vem surgindo, tanto o Lucas Ferreira, foi vendido já para o Shakhtar, o William Gomes, antes da sua chegada, estava também atuando pelo São Paulo e acabou não tendo uma minutagem muito grande na equipe principal. Você acredita que no médio ou longo prazo é uma política do clube a ser modificada, de aproveitar mais os jovens, conseguir potencializar mais jovens? Infelizmente não posso responder. Talvez é uma pergunta para a diretoria, para o presidente. El otro día falou o presidente. Não sei qual é a sequência que vai, mas por aquilo que sei, lo vai fazer uma vez al mês. Aí vai ter a oportunidade, talvez ele possa responder. Aí não posso. Não posso e não devo. Boa noite, Crespo. Alan Soares, da RD Tricolor. Sonda, é o seguinte, eu estou dando uma borrifada na entrevista coletiva, porque acho que já ouvimos o suficiente. Eu vou fazer o seguinte, vou liberar aqui os comentaristas bandeirantes. Antes, uma rápida sublinhada aí sobre a coletiva. Bom, ele falou português claro, não é um jogo para esquecer, é o resumo da partida, né? É isso, né, Quesada e Pretzel? Jogo muito ruim, né? Ele falou sobre... Ele admitiu que o jogo foi péssimo. Foi a melhor coisa que ele fez na entrevista coletiva. A pergunta do Sonda foi muito boa. O que você pode melhorar no teu trabalho? Tem que ver o dia a dia, não sei e tal, não sabe. Temos problemas dos desfalques. Mas eu acho que ele está perdido. O meu aplauso para a sinceridade dele. Agora vamos ao que interessa. Faz o negócio direito, né? Exato. Para não ser sincerão da próxima também, falar que o time não foi bem. E tem pênalti pro Vitória, aparentemente, já confirmação. Antes, Leonardo Sonda, seu trabalho é incrível, cara. Tá sempre com a gente aqui diariamente na Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo, no Giro, nos debates. Parabéns pelo seu trabalho e os trabalhos técnicos externos de quem dá uma moral pra rapaziada. Sem essa rapaziada, ninguém fala no rádio. Vamos lá, Sonda! Muito obrigado, viu, Capela? Sigo aqui com vocês. Um abraço pro João Carvalho e pro Júnior Mesquita, que fizeram esse trabalho aqui na Arena, colocando esse som maravilhoso da Rádio Bandeirantes no ar. E, de fato, Capela, Pretzel, me chamou bastante a atenção a sinceridade do Crespo sobre praticamente dizer, olha, esse grupo de jogadores atual com os desfalques não pode dar mais do que está entregando. Então foi basicamente o que disse o Crespo aqui sobre o grupo que ele tem para trabalhar nesse momento. Parabéns pelo trabalho, Sonda, mais uma vez. Obrigado por tudo, um abraço e bom descanso para você. Valeu, um abraço a todos. Muito obrito. Tchau, Pretzel. Tchau, Quesada. Até amanhã no Esporte em Debate a partir das 7h30 da noite, hein? Um abraço. Tchau, Joãozinho. Valeu. Tamo junto. Tem palpitômetro. Trabalhos técnicos internos, Michel Lopes, mesa de som, Beto Rebeck, Central Técnica, Caiame Martins, Alexandre Marques no YouTube. Estamos juntos no Intervalo Inteligente, já com o Lucas Bueno, inclusive no apito final, também com ele na produção. 9h54, nossa primeira pausa no apito final da Bandeirantes deu Grêmio. O Grêmio venceu o São Paulo por 2-0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, Minuto do Empreendedor. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequena ou média empresa, bora fazer juntos. Olá, eu sou o Denis Mota, do Unidos pelo Pequeno aqui da Rádio Bandeirantes. E essa semana, no Minuto do Empreendedor, a gente vai ouvir as histórias da Viviane, que é da Docinhos da Vic, que esteve com a gente no último programa. E outro ponto muito importante do seu negócio, ela vai contar pra gente agora, que é como ela faz o atendimento aos seus clientes. Tem uma linha de produtos. E tudo isso você encontra em loja, na sua loja online, assim? Você tem uma loja online? Eu atendo online e eu tenho algumas lojas que vendem meus produtos à pronta entrega. Você foi criando uma rede de revendedores, porque você não tem uma loja física. Não. Você se profissionalizou e foi para a coisa online. Sim. O comércio online hoje é o principal, a alavanca de todo mundo que está começando. Sim, a loja física é mais difícil, É mais difícil, você tem que se estruturar. Quando você fala com ele através da internet, você saca assim, a demanda que ele tem e você consegue fazer a personalização tudo online. Sim. Se a pessoa manda um logotipo para você já entrega, você tem um sistema de entrega rápido. Eu tenho um parceiro terceirizado que faz essas impressões. Certo. Né? E aí a gente trabalha com volume, e aí tem que ver mais ou menos o que o cliente precisa.
Minuto do Empreendedor. Rede Bandeirantes de Rádio. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já está expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Essa é a cara do Brasil. O Brasil que acorda cedo, que transforma sonhos em cores. O Brasil da família, que não abre mão da fé. O Brasil do caramelo, do almoço de domingo na casa da avó. É o Brasil do gol, da música, da coragem. O país que constrói e que sonha. E a gente não desiste. O Podemos trabalha para que o Brasil seja cada vez mais a cara do Brasil. Você, brasileiro, filie-se ao Podemos. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, escolha o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Essa é a cara do Brasil. O Brasil que acorda cedo, que transforma sonhos em cores. O Brasil da família, que não abre mão da fé. O Brasil do caramelo, do almoço de domingo na casa da avó. É o Brasil do gol, da música, da coragem. O país que constrói e que sonha. E a gente não desiste. O Podemos trabalha para que o Brasil seja cada vez mais a cara do Brasil. Você, brasileiro, filie-se ao Podemos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10 em ponto, marcou o quinto sinal, hein? Ah, gente, infeliz, eu vou cornetar o Capriotti aqui. Por que o apito final só até as 10? Ô Capriotti, ô Ricardo Capriotti, nosso coordenador de esportes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Denis Gavazzi. Vocês dois são os dois fanfarrões, pô. Eu quero trabalhar até meia-noite. Hein, Pretzel? Apito final de 1 hora? Eu sou contra, você se despediu, volta, Pretzel, fala. O que você acha do apito final só de 1 hora? Eu sou contra. O conteúdo é apropriado há muito mais tempo, mas hoje eu acho que... Hoje pedia. Eu acho que 1 hora foi bom hoje, foi adaptável. Quesadinha, 1 hora só é pouco, hein, Quesadinha? Cara, eu já fui. Os caras vêm com a mesma vontade de fazer o apito final que nem eu tenho de comer um prato de salada morrendo de fome, velho. É verdade essa aí.
2 dos melhores comentaristas prêmio ACESP, Leandro Quesada, comentarista de TV, Alexandre Pretzel, comentarista de rádio, você jornalista, dê moral para a equipe de esportes da Bandeirantes, votação do prêmio comentarista de TV o Capriota, eu sei, irmão, mas não dá para votar em 2, entendeu? Tem que votar em 1. Eu votei no Pretzel, comentarista de rádio, porque Zaidan já é jubilado. Votei em mim como apresentador de rádio, porque Ricardo Capriotti já é jubilado. E votei em Leandro Quesada como comentarista de TV. Tá certo ou não? É isso. Tá bom, você vai votar em mim, Xandão? Não. Gostaria de ver o voto auditado. Obrigado. Meu voto já tá definido. Né? Você vai votar em quem? Narrador esportivo de rádio. Canhão. Coordenador de esportes. Denis. Comentarista de TV. Comentarista de TV? Eu. E Quessadinha? Não, Quessadinha não entra no meu filtro. parceiro e tudo, mas fica pro ano que vem, beleza? Tranquilo. Obrigado. Xandão, vocês dois juntos, você e o Quesada, terão a honra de encerrar o apito final juntos. Eu quero vocês juntos encerrando o programa. Vamos lá! Você não deixa terminar o programa, daqui a pouco vai começar o Esporte em Debate de sexta-feira. Tá bom, seguem juntos, vamos lá. Mas de que jeito? Como assim? Vai você falar assim, Quesada, o São Paulo perdeu, o Grêmio venceu. Aí o Quesada fala, é isso aí, o apito final fica por aqui. Aí você, voltamos amanhã. Aí o Quesada no Esporte Debate, você às 7h30. Vamos lá, vai. Vamos alegrar ele. 10h03, está chegando ao fim o apito final, Quesada. O melhor pós-jogo do rádio brasileiro, Pretzel. Que volta no final de semana, onde teremos grandes transmissões. Sem dúvida, como desta noite, na vitória do Grêmio 2-0 para cima do São Paulo. Com a narração de Rogério Assis. Comentários de Alexandre Pretzel. E Leandro Quesada. E o pós-jogo com João Paulo Capelanes. Tem que melhorar, né? Na equipe técnica, Michel Lopes. E na produção, Lucas Bueno. Encerramos aqui o nosso apito final. Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.